Ei, eu estava esperando por você. Agora digamos que você esteja passando o dia sozinho em sua casa e ouve várias batidas fortes na porta de entrada. Você decide não abri-la imediatamente. Momentos depois, quando a abre, percebe algo estranho. Alguém colocou um elástico na maçaneta da porta. Se isso acontecer com você, chame a polícia imediatamente. Alguém na sua vizinhança pode estar tentando roubar sua casa. Essa técnica era comum em 2016, mas alguns assaltantes ainda podem estar tentando usá-la. A ideia de fixar um elástico em uma maçaneta é que isso tornará mais difícil para uma pessoa fechar a porta em caso de roubo. O elástico mantém a trava aberta. Nesse caso, mesmo que uma pessoa tentasse bater a porta na cara de um ladrão, o elástico a impediria de fazer isso. Contudo, você pode usar essa mesma técnica em sua casa para seu benefício. Se você tem uma porta que vive batendo, tente amarrar um elástico na maçaneta. A espessura da borracha desacelerará a porta e evitará que ela bata muito forte sempre que se fechar sozinha. Você também pode tentar esse truque caso tenha uma porta que esteja sempre emperrando. Certifique-se de fixar o elástico de forma que ele se cruze na frente da trava. Dessa forma, sua porta não fechará nem ficará mais presa. Simples, não? Ainda sobre elásticos, aqui estão alguns outros truques que podem tornar sua vida um pouco mais fácil. Aquele pote de picles que você sempre tem dificuldade para abrir, não precisa se preocupar com isso por muito tempo. Faça o seguinte, enrole um elástico na tampa. É provável que você precise enrolar o elástico ao redor da tampa algumas vezes para ter certeza de que está bem apertado. E é basicamente isso, o elástico proporcionará atrito extra e alavancagem para abrir o pote de picles ou outros produtos com mais facilidade. Caso esteja reformando sua casa, mas decida fazer isso sozinho, é provável que haja uma grande confusão. Os elásticos não salvarão sua vida com esse truque, mas facilitarão muito a arrumação. Enrole um elástico em uma lata de tinta, mas faça isso na vertical. Dessa forma, você terá um fio cruzando a parte superior da lata de tinta. Você pode evitar que a tinta pingue na borda da lata usando o elástico como auxiliar. Depois de mergulhar o pincel dentro da lata, certifique-se de remover o excesso de tinta passando o pincel pelo elástico que acabou de instalar. Boa sorte! Próximo. Você sabe o que dizem. Todas as coisas são possíveis quando se faz você mesmo a própria casa. Vitória ou derrota. Se estiver procurando maneiras de dar um toque de elegância à sua casa, tente reciclar algo que você já possui. Por exemplo, pegue uma estante de livros sem graça e de aparência monótona e coloque papel de parede em seus painéis traseiros. Você pode até brincar com estampas se quiser um visual moderno e arrojado. Você acabou de comprar vários Tupperware novos para deixar a sua geladeira perfeita. Mas, oh não, esses novos recipientes vêm cheios de etiquetas e rótulos colados que precisam ser removidos. E é sempre difícil removê-los. Agora, não há necessidade de desperdiçar litros de água quente e sabão para tentar removê-las. Em vez disso, você pode fazer o seguinte. Pegue um secador de cabelo e sopre um pouco de ar quente diretamente na etiqueta por 1 minuto ou mais. E pronto, a etiqueta sai de uma vez só. Se você não tiver um secador de cabelo, basta segurar o item contra essa tela, e o meu ar quente o soltará. Se funcionasse assim. Se você decidir fazer um Marie Kondo em sua casa e organizar seu espaço, deve começar jogando fora tudo o que não usou nos últimos 2 anos. Todos nós passamos muito tempo procurando coisas de que precisamos em meio à quantidade de coisas que acumulamos. Muitas vezes acabamos nos apegando a itens que há muito tempo caíram em desuso, mas como eles não têm data de validade, não temos certeza de quando devemos nos livrar deles. Quer dizer, você realmente precisa daquele conjunto de DVDs com mais de 100 caixas? Agora, para ajudar a se organizar, você pode fazer a si mesmo a famosa pergunta Marie Kondo. Esse item me traz alegria? Se a resposta for não, jogue-o fora. Seu futuro lhe agradecerá muito por ter menos itens inúteis. Uma simples troca pode ajudar muito no quão luxuosa a sua casa aparenta. A maioria das pessoas tende a usar sabão líquido e produtos de limpeza na embalagem em que vieram. Portanto, quando se entra no banheiro ou na cozinha de alguém, o espaço geralmente está repleto dessas embalagens de marca que raramente combinam com a decoração do espaço. Se estiver procurando uma atualização simples, você pode comprar garrafas de plástico ou mesmo de vidro e substituir todas as embalagens de marca em sua casa. Para um visual mais luxuoso, você pode até optar por uma garrafa âmbar para colocar nos suprimentos da cozinha e do banheiro. Elas certamente darão uma aparência agradável e mais limpa aos seus espaços. Você sabia que a cor de suas paredes pode influenciar seu humor?
Há uma vertente de psicologia que estuda o efeito das cores sobre o humor e o comportamento das pessoas. De acordo com esses estudos, se você estiver sentindo muita ansiedade, considere pintar as paredes do seu quarto de branco. Um quarto todo branco reduz as distrações e cria um ambiente tranquilo e zen, que pode ajudá-lo a relaxar e se acalmar. Por outro lado, se você pintar as paredes de vermelho ou laranja, isso pode ajudá-lo a se energizar. Talvez essa seja uma boa cor para o espaço do escritório. Já ouviu falar de Feng Shui? E não é apenas a arte de mudar o sofá de lugar sem parar. É uma prática antiga que pode nos ajudar na organização da casa. Feng significa vento e Shui é água, elementos que são tradicionalmente associados à saúde e à boa sorte. De acordo com essa filosofia, uma casa bem organizada pode nos ajudar a atingir nossas metas e ideais de vida com mais facilidade. Por exemplo, se você estiver se sentindo um pouco bloqueado em termos de criatividade e não conseguir fazer sua criatividade fluir, tente adicionar um pouco de madeira ao seu ambiente de trabalho. Uma pequena planta doméstica também serve para isso. Trazer o elemento terra ajudará a aterrar e a se concentrar. Ah, sim, ter velas por perto, especialmente as aromáticas, também podem ser bons se você precisar de inspiração e entusiasmo. Da próxima vez que for ao supermercado, não deixe de comprar os bons e velhos potes de conserva. Você pode usá-los para a organização, mas também como recipientes para um difusor de aroma caseiro. Os difusores estão muito em alta no momento por vários motivos. Além de ter efeitos terapêuticos, eles podem animar qualquer canto e torná-lo mais luxuoso. Veja o que você precisa fazer. Pegue um frasco de vidro e coloque algumas gotas de óleo essencial nele. Use lavanda ou alecrim, por exemplo, e adicione um pouco de água para diluir o óleo. Para finalizar, você precisará de alguns ou vários hashis para mergulhar na mistura que acabou de criar. Bom, aí está. Lembre-se apenas de trocar as pontas dos hashis de vez em quando, pois são as partes úmidas que difundem mais óleo. Ah, você sempre pode comprar um difusor de aroma eletrônico se não quiser ter todo esse trabalho. Geralmente eles são um pouco mais caros. Se estiver procurando uma boa manhã de trabalho artesanal, que tal fazer seus próprios produtos de limpeza? Para essa experiência, você precisará de 1/4 de xícara de vinagre branco, 1/4 de xícara de bicarbonato de sódio, um pouco de qualquer sabão líquido e 2 xícaras de água. Dê uma boa sacudida e pronto! Você pode guardá-lo em um frasco de spray para usá-lo sempre que precisar fazer uma limpeza. Você pode até mesmo usá-lo para remover manchas difíceis em suas roupas ou carpetes. Fácil, agradável e pronto para usar. Se por algum motivo você decidir acordar um panda gigante ou fazer carinho nele, lembre-se de que não é uma boa ideia. Mesmo grandes felinos destemidos como os leopardos das neves têm medo de incomodar os pandas na selva. Estes que você vê no zoológico podem até não ser tão ativos, mas têm uma mandíbula enorme com uma mordida fortíssima. Eles têm um enorme polegar falso que lhes permite uma boa pegada para controlar seus inimigos. O mais enganador sobre a foca leopardo é sua boca, que sempre parece estar sorrindo. Mas trata-se, na verdade, de um animal bastante agressivo e de um ótimo caçador solitário que gosta de brincar de gato e rato com sua comida. Isso inclui pinguins, peixes, lulas e até focas menores. Há pouco tempo, uma foca leopardo até arrastou um biólogo marinho para o fundo da água. Ei, pare de brincar com a sua comida! Os tamanduás se alimentam de insetos, frutas cítricas e abacates. Cuidado! Eles não têm dentes e sua visão e audição são deficientes, meio parecido com meu tio Rui. Também não são agressivos e ficam longe das pessoas, mas se os humanos caminharem por suas trilhas, os tamanduás podem ficar furiosos e atacar. Eles param sob suas patas traseiras, usam suas caudas para se equilibrar e atacam com suas garras, que são fortes o suficiente para machucar um jaguar ou uma Land Rover. As alpacas tão fofinhas podem parecer mansinhas, mas ainda têm maneiras de se defender. E são capazes de cuspir a até 3 metros de distância. Você não vai querer que aquela meleca entre nos seus olhos, porque ela contém ácido estomacal misturado com grama mastigada. Elas podem morder com seus dentes afiados que ficam na parte de trás da boca, e também têm patinhas macias para dar um bom chute nos inimigos. Na verdade, o dano que as alpacas causam não é muito maior do que o que acontece em uma briga com uma criança, mas é melhor não incomodá-las. Existem 3 coisas que revelam o lado mau do diabo da Tasmânia: quando há um predador por perto, quando estão competindo por um companheiro e quando estão protegendo a sua refeição. Ah, o Pernalonga também, mas isso é no desenho animado.
Esses carinhas normalmente se alimentam de insetos, pássaros, sapos e peixes e gostam mais de catar alimentos por aí do que de caçar. Mas se você invadir a casa deles por algum motivo, esteja preparado para uma mordida dolorosa. Os dentes são fortes o suficiente para atravessar até um osso. Os elefantes são tão espertos que entendem os sentimentos uns dos outros e até tentam se ajudar. Também são capazes de se vingar das pessoas que os aborrecem, e às vezes bloqueiam estradas e aparecem nas aldeias das pessoas que foram más com eles. Os machos ficam especialmente agressivos quando lutam pelas fêmeas. Cuidado com aqueles pés enormes, que podem causar alguns danos. Melhor se mandar. Os baiacus conseguem inflar e aumentar de tamanho em várias vezes para se proteger dos predadores. A maioria dos animais não deveria tentar comê-los, pois há veneno suficiente dentro deles para matar 30 pessoas, e não há antídoto para isso. Os cisnes tendem a ver os humanos como a maior ameaça para suas casas e famílias. Os machos ficam especialmente agressivos durante a temporada de acasalamento na primavera, de setembro a dezembro. Quando canoístas, remadores ou pescadores chegam muito perto dos ninhos, os animais começam a grasnar e bater as asas. Se não prestarem atenção a esses sinais de alerta, podem até ter o barco virado. Os golfinhos são a única espécie do planeta, além dos humanos, capaz de tirar a vida de outra criatura sem nenhuma razão lógica. Os machos às vezes atacam fêmeas ou mesmo bebês e não fazem isso para alimentação. Se um golfinho zangado o perseguir, você não terá chances de fugir. Eles conseguem se mover a 35 km por hora. Para se ter ideia, a velocidade máxima do nadador olímpico Michael Phelps é de apenas 10 km por hora. Então, nem ele conseguirá ajudá-lo. O loris lento é o único primata venenoso do mundo. Ele utiliza o veneno que fica nos cotovelos para proteger os filhotes e o transfere para a boca enquanto se lambe. Além disso, assusta os predadores, como pitons e gaviões-águia, usando marcações especiais que mostram o quão temível ele é. Se um loris lento picar uma pessoa que vai parar em seu território ou o irrita, o resultado varia ser desde erupções cutânicas até choque anafilático. Ou, você sabe, algo ainda pior. Apesar do peso enorme e dos corpos desajeitados, os hipopótamos podem correr muito mais rápido do que as pessoas. E eles têm dentes muito mais afiados. Se você cruzar o caminho deles enquanto estão indo para a água, isso despertará a agressividade desses animais. Mas antes que ataquem, vão lhe dar alguns sinais de alerta. Se você vir um hipopótamo bocejar ou fazer um barulho como uma risada, significa que ele está ficando enfurecido. Bem, isso é um pouco confuso, não é? Os polvos de anéis azuis são realmente minúsculos, mas seu veneno é 1000 vezes mais forte do que o cianeto. Eles normalmente o utilizam para caçar camarões, caranguejos e peixes pequenos. Se essa criatura se sentir ameaçada, exibirá seus anéis azuis como um aviso. Se você não prestar atenção, ela pode te morder. E você talvez nem note a mordida, mas minutos depois, certamente perceberá os sintomas. Náusea, dormência e até mesmo a perda dos sentidos e habilidades motoras. Portanto, preste atenção. Os caracóis do cone são criaturas altamente perigosas. Eles perfuram as vítimas com um dente parecido com um arpão e injetam veneno. Se um caracol menorzinho atacar, você vai sentir como se fosse uma picada de abelha. Se tiver o azar de encontrar um maior, porém, pode ter dormência, inchaço, paralisia muscular, alterações na visão e até mesmo dificuldades respiratórias. Os gansos do Canadá vivem perto dos humanos há anos, mas eles ainda ficam desconfiados quando chegamos próximos de suas casas, especialmente durante a temporada de acasalamento na primavera. Nesse período, os machos podem perseguir e morder pessoas que pareçam uma ameaça para suas companheiras, ovos ou bebês. Se você quiser evitar ser atacado por essa ave incrivelmente zangada, a melhor coisa a fazer é recuar lentamente. Os esquilos têm muitos inimigos, tanto na selva quanto na cidade. Seus superpoderes contra todos são a velocidade e a agilidade. Na maioria das vezes, é completamente seguro chegar perto, mas eles podem ser imprevisíveis como qualquer animal selvagem. Eventualmente, chegam a atacar por medo. Então, cuidado, porque transmitem infecções como a raiva. Eles são mais propensos a perseguir seus animais de estimação ou crianças, mas também mordem adultos. Se você alguma vez vir um canguru se erguer nas patas traseiras, recue. Essa é a forma de avisarem que acham que você é uma ameaça para as fêmeas ou para a comida deles. Eles são verdadeiros profissionais no boxe um com os outros e têm pernas muito longas e garras afiadas.
Os cangurus saltam no ar para dar força extra aos seus chutes, que são fortes o suficiente para quebrar ossos. O ornitorrinco não tem dentes e come principalmente insetos e mariscos. É um dos 2 únicos mamíferos que põe ovos, mas esses seres estranhos ainda podem ser uma ameaça. Os machos têm esporas afiadas escondidas na base das patas traseiras. O veneno contido nelas é forte o suficiente para abater um cachorro. Os koalas se hidratam principalmente comendo folhas de eucalipto e têm toda a proteção de que precisam a partir de suas garras e dentes afiados. Quando um koala arranha alguém que o acaricia com força demais, pode causar algumas infecções desagradáveis. Os guaxinins conseguem se adaptar facilmente a qualquer ambiente, incluindo seu quintal. Eles raramente atacam os humanos diretamente, mas podem danificar sua propriedade e trazer doenças. Buscam por comidas em qualquer lugar, de latas de lixo a ninhos de pássaros, e é assim que pegam várias infecções diferentes. Além de doenças, são capazes de causar feridas desagradáveis nos humanos e que demoram muito para cicatrizar. Quando ele acha que uma pessoa está ameaçando sua represa, o castor começa a bater com a cauda na água como um sinal de alerta. Se for ignorado, tentará usar os dentes afiados contra qualquer um para proteger sua família. As lontras passam muito tempo nadando de costas e não se preocupam muito em limpar a sujeira que fazem. É por isso que elas deixam para trás pedaços de peixes, o que atrai insetos que transmitem doenças. Além de serem muito bagunceiras, possuem dentes fortes que podem ser usados contra qualquer visitante indesejado. Os casuares são as aves mais perigosas do planeta. Podem pesar tanto quanto uma pessoa adulta e têm pernas longas e fortes, além de garras afiadas. E são capazes de atingir 48 km por hora. Felizmente, é um animal que evita brigas. Mas se você não quer ser alvo dos golpes de karatê dele, mantenha uma distância segura e não o provoque. Me entendeu? Muito bem. É comum ver pequenas casinhas de terra com formato de cone no chão, como se fossem mini vulcões espalhados pelo seu jardim. As formigas geralmente são inofensivas e não mexem com a gente, apenas seguem sua rotina de trabalho. Mas se estiver perto de uma colônia de formigas bulldog australianas, só tem um conselho a dar: corra! Esses insetos assustadores ganharam esse nome por causa de suas bocas e usam suas enormes mandíbulas pontudas para atacar qualquer criatura que cruzar seu caminho. Suas principais presas são besouros, lagartas, moscas e até vespas, aranhas e sapos. Essas formigas atacam qualquer coisa que chegar perto delas. Elas são ferozes e inteligentes. Tiram sua principal concorrente de cena, a aranha caçadora, enchendo o ninho dela de galhos, folhas e qualquer outra coisa. Isso expulsa a aranha, deixando mais comida para as formigas. Mas voltando às terríveis mandíbulas. Cuidado, porque não são a única coisa que você precisa temer. As formigas as usam para prender qualquer coisa, uma refeição, um inimigo ou sua pele. Mas depois injetam um ferrão super venenoso nela. Ele não é como o das abelhas. Elas conseguem dar múltiplas ferroadas, sem serem afetadas por isso. Então, é com o ferrão que você deve se preocupar, não com a mordida. Apesar de a picada também não ser muito agradável. E se uma delas se sentir ameaçada, lança uma substância química no ar para alertar as outras. Então, se você se aproximar por engano da colônia, uma brigada inteira virá para afugentá-lo. Além de tudo isso, elas têm uma visão excelente, são rápidas e conseguem saltar. E também são bem grandes para formigas, quase do tamanho de um palito de fósforo. É melhor ficar longe delas. Agora, não fique olhando apenas para baixo para evitar cruzar o caminho de insetos rastejantes. Olhe para o lado. Tem uma abelha africanizada vindo em sua direção. Essa coisa é um experimento de laboratório que deu super errado. Tudo começou nos anos 50. A meta era fazer uma abelha que produzisse mais mel. O método: cruzar uma espécie africana de abelha com um monte de europeias. O resultado: uma feroz abelha Frankenstein, mais agressiva e defensiva que a maioria. Na verdade, no começo tudo deu certo, mas um dia, por causa de um acidente no laboratório, mais de 20 colônias dessas criaturinhas fugiram. Elas se espalharam pela América do Sul e foram parar no continente norte. Dizem que essas abelhas não gostam que ninguém se aproxime mais do que 4,5 metros da casa delas, uma distância que equivale à metade de um ônibus. E todas saem juntas para defender a colmeia. Ou seja, cerca de 10 mil animaizinhos furiosos partirão em sua direção.
e perseguem qualquer intruso ao longo de mais de 4 campos de futebol de distância. Tomara que você tenha fôlego suficiente para correr mais rápido que elas. E existem também aquelas terríveis abelhas grandes. A vespa mandarina é a maior, com corpo quase do tamanho de um polegar e 20 vezes maior do que uma abelha comum. Esses insetos se alimentam de abelhas, vespas, louva-a-Deus e até de outras da mesma espécie. Podem alcançar uma velocidade de 40 km por hora quando estão perseguindo uma presa ou quando estão afugentando algum humano intruso. O ferrão delas é grande o suficiente para furar um macacão de apicultura. E há também casos em que essas vespas borrifam seu veneno dentro dos olhos dos intrusos. Bem, vamos parar um pouco de falar sobre monstros voadores e vamos partir para a praia. O problema é que um passeio tranquilo para contar conchinhas pode acabar em pesadelo se você pegar um caracol do cone por engano. Para caçar ou se defender, esse animal lança um veneno através da ponta da concha. Só uma gota dessa substância é suficiente para 10 adultos. Ah, e ainda não existe antídoto para esse veneno. Agora, a criatura marinha que tem o veneno mais forte do mundo é a vespa do mar. Essa criatura é bem grande, do tamanho do seu antebraço, sem contar seus longos tentáculos. Mesmo assim, ela pode passar despercebida pelos banhistas, pois é transparente. Essa água-viva captura sua presa com todos os seus tentáculos tóxicos, que têm veneno suficiente para matar 60 adultos. Ok, o mar não é mais seguro que o seu quintal. E quando for dar uma geral nele, cuidado para não encontrar uma aranha violinista. Ela não é tão grande, a adulta tem cerca de 2 centímetros, e esse é o problema. Você vê facilmente quando uma tarântula está se aproximando, e ela é inofensiva, mas no caso da violinista, só percebe quando já é tarde demais. A picada inicial não é muito dolorosa, algumas pessoas nem sabem que foram picadas, mas assim que a aranha enfia as presas em você, o veneno começa a agir silenciosamente. Nas 3 a 8 horas seguintes, o local da picada fica vermelho e inchado. Depois começa a queimar. E essa sensação se intensifica cada vez mais. Os efeitos geralmente passam após 5 dias, mas podem persistir por até 3 meses. Até os insetos mais comuns podem ser perigosos também, como aquela mosca que fica zumbindo no seu ouvido na cozinha. Você sabe por onde esse inseto irritante passa? Bem, antes de ficar voando dentro da sua casa, provavelmente pousou em algum lixão. Depois passou pelos banheiros públicos, andando sobre o chão, paredes e vasos sanitários. A mosca pode até ter feito uma paradinha em algum pasto, no zoológico, talvez. Esse inseto passa por todos os tipos de lugares imundos e agora está passeando em cima daquela linda tigela de frutas que você colocou sobre o balcão. E os micróbios que estavam nos lugares sujos em que ela passou e colocou na boca, agora estão em cima da sua comida. Se pensarmos muito sobre essa coisa de bactérias, até passamos mal. Então limpe tudo sempre e mantenha as moscas longe da sua casa. Agora dê uma olhadinha nesta joaninha que mora na sua casa. Ela pode ser uma impostora, sabia? A joaninha asiática multicolorida não é vermelha como as comuns, é mais amarelada. E se você ainda estiver em dúvida, é só conferir se ela tem uma marca parecida com a letra M na cabeça. Se tiver, não é uma inofensiva joaninha. As joaninhas asiáticas, como o nome já diz, vieram da Ásia e foram levadas para a América do Norte e para a Europa. O objetivo era acabar com os pulgões, mas o tiro saiu pela culatra. Grande novidade. E as próprias joaninhas se tornaram parasitas também. Há muitas delas e praticamente substituíram a joaninha comum. Além de morderem, produzem uma gosma amarela e fedorenta que pode manchar suas paredes ou qualquer outra superfície sobre a qual elas andem. A lagarta-aranha tem mais traços de aranha do que de lagarta. Todos esses tentáculos em forma de braço, nas laterais, são cobertos por pelos venenosos. Se tocar neles, você pode sentir dolorosas irritações de pele. Se algum dia uma lagarta peludinha estiver rastejando sobre sua pele, não atire usando os dedos. Pegue uma pinça. Se mesmo assim ela espetar, coloque uma fita adesiva sobre o local e puxe para tirar todos os pelos. Não use o mesmo pedaço de fita 2 vezes, senão você pode acabar voltando com os pelos para sua pele. Lave a região com água e sabão e utilize uma pomada para aliviar a coceira, se for preciso. Se estiver na América do Norte, cuidado com o escorpião mais venenoso do continente. O escorpião de casca do Arizona viaja em grupos. Então, se vir um, saiba que os amigos estão escondidos ali perto.
Ele tem uma excelente visão noturna, então consegue enxergá-lo mesmo quando você não o vê. E o mais assustador é que preferem ficar de cabeça para baixo. Assim, essa criaturinha pode se esconder bem debaixo da mesa, onde você está reunido com seus amigos. Mas alguns terrores são quase invisíveis a olho nu. Eles ficam quietinhos nas pontas da grama, esperando sua presa passar. Oh, veja só! Sua perna! O monstro se agarra a você e o suga como se fosse um suco de caixinha. Os carrapatos podem ser pequenos, mas é justamente isso que os torna tão assustadores. Eles podem se esconder em qualquer lugar. Na grama da sua casa, nos arbustos, na terra, nas folhas. Você raramente os sente andando sobre sua pele e a picada passa despercebida. Às vezes, eles podem até fazer uma pessoa passar mal. Eca! E é isso que a maioria das baratas escuta durante qualquer encontro conosco. Assim como as moscas, elas têm patas sujas e contaminam todas as superfícies da sua casa, incluindo a sua comida. E sim, elas podem morder pessoas, embora isso seja bastante raro, e são encontradas em todos os continentes menos na Antártica. Ei, acho que vou mudar para lá. Agora imaginem a seguinte situação. Um ser rastejante sobe em sua cama enquanto você dorme profundamente à noite. E o pior, ele começa a comer você. Os percevejos são tão temidos que nem precisam ser apresentados, não é mesmo? Mas o surpreendente é que eles não são considerados prejudiciais à saúde. Ainda assim, quem é que gostaria de ficar coberto por manchas vermelhas? Outra coisa, não pense que esses insetos só moram em casas sujas. Eles sobem em qualquer cama, em qualquer lugar. Basta uma oportunidade. Já os cupins não mordem, não rastejam sobre sua cama e não têm interesse algum na comida que você guarda nos armários. O que eles devoram é a sua casa, e fazem isso em segredo. A maioria das pessoas só desconfia que tem esse problema quando já é tarde demais. É quando as estruturas de madeira começam a perder a força. Assim como os percevejos, eles são duros de matar. E não pense que ficam só nas portas. Podem também estar devorando o seu sofá. Sim, debaixo dos seus olhos, enquanto você vê TV ou tira uma soneca. Sonhe com os anjos. Os polvos têm 3 corações. 2 deles bombeiam sangue para as brânquias, enquanto o coração maior circula o sangue para o resto do corpo. Eles também têm 9 cérebros, há um grande central, mas também cada um de seus 8 braços tem um mini cérebro próprio, e é por isso que eles podem agir de forma independente. Como cada braço tem seu próprio cérebro, o cérebro central envia apenas um sinal de nível superior para o braço. Coisas como, vá para aquela fenda ali, pode haver um caranguejo escondido lá dentro. No caso dos humanos, o cérebro guiaria e controlaria cada movimento de nossas pernas e braços, e com um polvo, os braços agem quase independentemente a caminho da fenda. Ele também prova e sente com as ventosas. Como seus braços são tão independentes, um polvo não sabe onde eles estão, a menos que os veja. O corpo humano tem uma habilidade chamada propriocepção. Graças a ela, sabemos onde está o nosso braço, mesmo que ele esteja longe do alcance de nossos olhos. 1816 é conhecido como o ano em que o verão não chegou. Em abril de 1815, houve uma grande explosão no Monte Tambora, na Indonésia, enviando enormes nuvens de cinzas vulcânicas para a atmosfera. A maior parte do hemisfério norte foi coberta por um manto de poeira e sujeira que meio que se recusou a baixar. Em junho do ano seguinte, o inverno frio simplesmente não acabou. A geada danificou as colheitas, e a neve e a chuva persistiram durante todo o verão. Na Islândia, você encontrará algumas das paisagens mais deslumbrantes do nosso planeta. Montanhas irregulares, fiordes, geysers quentes, campos de gelo esculpidos na paisagem, deslumbrantes e intrigantes praias de areia preta, como a areia de Reynisfjara. A maior parte da areia das praias geralmente é formada por rochas que se quebraram devido a mudanças climáticas e erosão ao longo de milhares ou até milhões de anos. E em Reynisfjara, a areia é de uma impressionante cor preta devido à atividade vulcânica. A lava saiu de um vulcão em erupção, subiu à superfície, esfriou e depois endureceu no Oceano Atlântico, criando uma tonalidade preta fascinante. Esta praia é tão magicamente deslumbrante, mas também muito perigosa por causa de suas ondas rasteiras. É quando algumas ondas menores se juntam, formando uma única realmente grande. Esse fenômeno pode acontecer quando as correntes oceânicas forçam as ondas a se juntarem, ou, no caso de Reynisfjara, quando essas ondas vêm de um penhasco subterrâneo no mar e obtêm um efeito de atração ainda mais forte. Considerando também as baixas temperaturas do oceano, o melhor é apenas tirar fotos a partir de um local seguro. Algumas árvores conversam entre si.
Não como nós, claro, mas por exemplo, as acácias, que crescem na savana africana, podem avisar umas às outras se algo perigoso está por vir. Quando alguns animais, como antílopes, devoram suas folhas, a árvore imediatamente começa a produzir mais tanino, que é tóxico para os animais. Elas também emitem um tipo especial de gás que viaja pelo ar e avisa outras árvores que também devem se proteger. Você está olhando as estrelas em uma noite fria, e então um flash de luz brilhante atravessa o céu noturno. Uma estrela cadente. Legal, não? Mas o que vemos não é realmente uma estrela, embora a chamemos assim. São meteoros, que são basicamente pequenos pedaços de poeira e rocha se movendo pelo espaço. Ao passarem pela nossa atmosfera, causam algo chamado atrito, quando uma coisa se esfrega na outra, e é por isso que brilham. Além disso, o atrito causa calor. Poeira e rochas ficam extremamente quentes enquanto voam pela atmosfera, e o calor as faz brilhar até o momento em que queimam e se transformam no que chamamos de estrela cadente. O pôr do sol nos desertos é extremamente bonito por causa das cores espetaculares que produz um pouco mais do que em outros lugares. A luz solar consiste em vários tons do espectro de cores. Quando o sol está alto no céu, essas cores se misturam e nossos olhos as veem como brancas. Mas à medida que o sol se põe, seus raios precisam passar por uma camada mais espessa da atmosfera antes de chegarem até nós. A atmosfera então espalha a luz com comprimentos de onda mais curtos, como azul e roxo, antes mesmo que possamos vê-los. É por isso que as luzes laranja e vermelha, de comprimento de ondas mais longos, se destacam. Em ambientes urbanos, a poluição do ar pode tornar as cores do pôr do sol mais opacas do que em lugares mais abertos. O ar puro dos desertos permite que as cores vivas vindas do sol brilhem no crepúsculo. Além disso, a umidade, vapor d'água e nuvens cheias de chuva pode diminuir a intensidade dos tons do crepúsculo. Como não há chuva, as nuvens são finas e permeáveis, então elas filtram e refletem a luz do sol em vez de bloqueá-la. O bambu cresce muito rápido. Na verdade, é a planta de crescimento mais rápido na Terra, às vezes crescendo cerca de 1 metro em apenas um dia. Pode ser encontrado em florestas densas, onde pouca luz chega ao solo, o que significa que o bambu está sob forte pressão para alcançar a luz do sol o mais rápido possível. Há um caule subterrâneo que conecta os brotos de bambu à planta-mãe, de modo que o broto realmente não precisa de folhas próprias até atingir sua altura total. Além disso, o bambu cresce mais rápido do que outras plantas porque não perde tempo e energia em anéis crescentes que engrossam o caule. É apenas uma vara fina e oca que cresce para cima. Você notará que algumas das grandes árvores têm sistemas de raízes rasas, às vezes até 25 centímetros de profundidade no solo. As raízes geralmente precisam de acesso a oxigênio e água, e podem encontrar tudo o que precisam em bolsões subterrâneos especiais chamados poros do solo. Quando uma árvore tem condições ideais de umidade e solo, pode enviar raízes mais profundas e obter o que precisa. Mas na maioria das vezes as condições não são perfeitas, devido a uma base rochosa, a pedras e o solo compacto que impedem fisicamente que as raízes cheguem a uma maior profundidade. Esses obstáculos também impedem que as raízes obtenham o oxigênio necessário. Então, quando a vida ficar difícil, a árvore escolherá uma opção mais fácil. Suas raízes ficarão próximas à superfície e se espalharão em diferentes direções. As condições de seca são outra razão pela qual as árvores podem ter sistemas de raízes rasas. Ao ficar mais perto da superfície, elas podem aproveitar ao máximo a coleta de chuva. As plantas ficam expostas à luz solar na maior parte do tempo, mas não sofrem queimaduras solares. Elas apareceram na Terra há cerca de 700 milhões de anos, e uma das principais coisas de que precisavam para sobreviver era algo que as protegesse contra os raios ultravioleta vindos do Sol. As que estavam no mar tinham a água do mar como proteção. A radiação UV é a principal responsável pelas queimaduras solares, então as plantas terrestres desenvolveram uma proteína especial, UVR8. Esta proteína detecta os raios ultravioleta e envia sinais às células para proteger a planta dos danos e efeitos da radiação UV. Basicamente é como se elas produzissem seu próprio protetor solar, mas isso não significa que estejam 100% protegidas. Você já ouviu falar que regar as plantas sob o sol do meio-dia pode causar queimaduras solares? Alguns acham que gotículas de água podem agir como lentes minúsculas focando a luz do sol na superfície da folha. Mas os raios difusos do sol não são fortes o suficiente para causar uma queimadura na superfície de uma folha. Só que seu protetor solar natural não significa proteção total. Muita exposição à radiação ultravioleta danifica as células das folhas e da casca da maioria das plantas. O núcleo da Terra é tão quente quanto a superfície solar.
Você pode achar que seria fácil derreter todo o nosso planeta, especialmente porque o núcleo está a apenas 2.900 quilômetros de distância da superfície. Se o Sol estivesse tão perto, seríamos como batatinhas fritas. Mas estamos vivos porque o centro da Terra é cercado por um manto de rocha, que é principalmente sólido. A crosta sobre a qual caminhamos flutua sobre esse manto e nos protege. Se o Sol estivesse próximo, teríamos apenas espaço vazio para nos proteger, e você e eu não estaríamos conversando. Além disso, para derreter o planeta inteiro, precisaria de muito mais energia do que o calor do núcleo. É isso. Quem você acha que vai ganhar? Um urso cinzento faminto ou uma baga madura? Um tigre bravo ou uma linda flor? Uma enorme piton ou um arbusto verde? A resposta não é tão óbvia. Agora você verá quem realmente controla a selva e as florestas. Conheça as plantas mais perigosas da Terra. Esta é a cicuta. Ela cresce na América do Norte em áreas pantanosas de campos e prados. Além disso, você pode encontrar essa planta nas margens de rios e córregos. Ela parece inofensiva, mas é uma das mais venenosas dos Estados Unidos. As toxinas da cicuta podem causar danos críticos a um adulto em 15 minutos, mas só se você engolir. Muitas pessoas a confundem com alcachofra, aipo e anis. Apesar do veneno perigoso, a cicuta é usada para curar enxaquecas e doenças intestinais. Essa planta tem causado muitos danos ao gado. A ageratina altíssima cresce em campos e pastagens. Quando uma vaca a come, a planta libera uma toxina solúvel em gordura. Esse veneno não penetra apenas no animal, como também no leite. Bezerros, quando mamam, são infectados. O leite envenenado é igualmente perigoso para as pessoas. O problema é que essa planta, nativa da América do Norte, é uma das flores de outono que mais duram. Nas fazendas modernas, seu veneno não é tão perigoso, mas em pequenas propriedades rurais, ela é o perigo número 1. Todos nós conhecemos dois tipos de feijões, os que comemos e os que o João usou para chegar ao reino dos gigantes. Além deles, existem os venenosos. Esses são chamados de mamona, contendo uma das toxinas mais perigosas do mundo, a ricina. Assim que ela entra em seu corpo, bloqueia a produção de proteínas necessárias para a vida. Sem essas proteínas, suas células param de funcionar. Quanto mais células são destruídas, mais seu corpo sofre. A mamona libera ricina quando exprimida. Vários feijões podem causar desidratação, fraqueza, alucinações, convulsões e outros problemas. Cerca de 7 feijões são suficientes para causar danos críticos. Portanto, lembre-se de como esse feijão é e nunca toque nele caso o veja na natureza. Uma das plantas mais bonitas do planeta é também uma das mais perigosas. Este é o oleandro. Tudo é venenoso nele, o caule, a raiz e a flor rosa. Mesmo um pedacinho desta planta pode levar a um envenenamento grave. Nem é preciso ingerir para enfrentar sérias consequências. Só um toquezinho na seiva da flor já causa alergias. E não tente queimá-lo, pois a fumaça de um oleandro em chamas também tem efeitos tóxicos. E agora a planta mais perigosa do mundo. Um toque nela vai te machucar por vários anos, ou você pode sentir as consequências por toda a sua vida. A planta guimpe-guimpe, também chamada de guimpe-ferrão, lembra um arbusto comum de bardana. Não parece nada venenosa, mas se você ficar ao lado dessa planta, sentirá sufocamento e olhos lacrimejantes. Existem milhares de minúsculos pelos venenosos nas folhas desta flor. Eles são tão leves que podem pairar no ar e se espalhar pelo vento. Então você deve colocar uma máscara de gás se quiser olhar para essa planta. Mas se tocar levemente na guimpe-guimpe, estará encrencado. Alguns comparam uma ferroada dela a 30 picadas de vespa ao mesmo tempo. Pelos venenosos penetram facilmente a pele e causam irritação e dor. O problema é não conseguir retirá-los. Lave com água e sabão, passe uma pomada desinfetante e verá que a situação só piora. Os pelos não podem ser removidos. Eles ficam ali, liberando toxinas e te deixando louco. Não há antídoto, pois os cientistas ainda não sabem quais os componentes da toxina. Ela suporta temperaturas frias e quentes. As sensações desagradáveis podem durar várias horas, dias ou até meses. Quem já tocou na planta disse que a dor voltou mesmo depois de alguns anos. Mas se é impossível se livrar dos pelos, a única saída é esperar que eles percam a toxicidade. Mas existe outro problema aqui. Você pode arrancar uma folha da guimpe-guimpe com luvas e levar para o laboratório. Seque-a e esqueça-a por alguns anos. E aqui está na sua frente uma folha murcha, quase destruída. Parece inofensiva, mas não é.
Mesmo depois de muitos anos, os pelos venenosos permanecem na superfície da folha e ainda têm efeitos tóxicos. A Gimpy Gimpy só cresce na Austrália. Ela adora o sol e as densas florestas verdes. Essa planta representava um grave perigo para turistas e madeireiros. Mas agora, todos os lugares que têm essa planta estão identificados com uma placa de alerta. Em exposições botânicas, os cientistas a colocam em uma gaiola para que as pessoas não a toquem. As ervilhas do rosário podem ser sementes brancas com olho roxo ou sementes pretas com olho branco. Essas plantas podem ser encontradas na África, Ásia, Austrália e na região do Oceano Pacífico. Algumas espécies foram levadas para a Flórida e o Havaí por pessoas. Você pode encontrar essa planta nas ruas da cidade. As sementes da ervilha do rosário são aplicadas em bijuterias e alguns brinquedos. Quem usa as pulseiras feitas com ela provavelmente não sabe da toxicidade de suas sementes. Assim como a mamona, essa planta contribui para a destruição das células. Curiosamente, as sementes são usadas não apenas como decoração, mas também para tratar alguns problemas de saúde. Esta é a única planta da lista que parece venenosa. Você provavelmente não vai querer tocar nela. Veja essa haste vermelha que se parece mais com uma artéria ou um sistema nervoso aumentado. E essas bagas são parecidas com os olhos. A erva de São Cristóvão é meio assustadora. A estrutura interna dela também é tão desagradável quanto sua aparência. Essa planta tem uma toxina perigosa. Quanto mais cresce, mais venenosa fica sua composição. As substâncias químicas dela têm um efeito sedativo nos músculos e no coração. Isso significa que seu corpo relaxa tanto que para de funcionar. Você provavelmente já viu esta planta na natureza ou em filmes de vida selvagem. As dioneias são representantes raras das plantas carnívoras. Felizmente, elas não são tão perigosas para os humanos quanto para os insetos. Mas, em qualquer caso, você não deve colocar o dedo nelas. Então, elas funcionam assim. A planta abre a boca. Há uma pétala vermelha com um perfume no meio dela. É uma isca. Uma mosca ou um besouro percebe isso, decide experimentar e entra na flor. Mas a dioneia não se fecha imediatamente. Minúsculos pelos sensíveis dentro da planta contam os movimentos da mosca. Se o inseto fizer mais de 2 movimentos em 20 segundos, a planta fecha a boca em menos de 1 segundo. Esse intervalo evita que a planta se feche desnecessariamente quando algum lixo cai ali. Então a mosca fica presa. Os pelos nas mandíbulas da planta funcionam como uma gaiola. A presa não consegue escapar. Em seguida, a dioneia injeta suco digestivo dentro da boca e isso destrói a mosca. De 5 a 12 dias depois, a planta se abre novamente e aguarda um novo almoço. Essa espécie pode comer moscas, besouros, aranhas e até sapinhos. A Heracleum mantegatianum causa os danos mais extensos entre todas as plantas. Ela é perigosa não especificamente para uma pessoa, mas para florestas e campos inteiros. Além de ser uma planta invasora, é como uma parasita, pois multiplica-se rapidamente e destrói todas as outras flores da área. Os insetos não se alimentam dela. Destruí-la também é um problema para as pessoas, pois pode causar uma reação alérgica na pele. A planta cresce rapidamente, é imune a venenos e vive muito, podendo atingir a altura de uma casa de 1 andar e estar profundamente enraizada no solo. Ela solta suas sementes e uma leve brisa as espalha por quilômetros. Os cientistas ainda não conseguiram criar uma maneira eficaz de combatê-la. Não há nada que possa derrotar a Heracleum mantegatianum na natureza. Bem, ainda não. A natureza e a evolução sempre encontram um equilíbrio. Um pôr do sol roxo. Você deve ter visto um desses pelo menos uma vez na vida. Normalmente não é nada ameaçador e tem a ver com a forma como a luz viaja. A que o sol produz é branca. Quando passa por um prisma, você vê ondas de luz de cores diferentes, de vermelho e laranja a azul, verde e índigo. Ela normalmente se desloca em linha reta se não houver nenhum obstáculo no caminho. As ondas mais curtas, incluindo azuis e roxas, são espalhadas mais facilmente quando encontram esses obstáculos, como moléculas e aerossóis na atmosfera. Como o Sol está baixo no horizonte ao nascer e se pôr, sua luz precisa passar por mais moléculas que espalham violeta e azul. As cores que seus olhos captam são o amarelo, laranja e vermelho, mas com as condições certas é possível ver o lindo céu roxo. Às vezes ele surge por motivos muito mais assustadores, como furacões, incêndios florestais ou tempestades de poeira. A concentração de vapor no ar aumenta e a luz se espalha mais do que o normal. Poeira, sol poente e nuvens baixas também contribuem para esse espetáculo natural.
O céu fica laranja e vermelho ao entardecer se ainda houver luz suficiente. Em seguida, emite tons de rosa, que se misturam com um azul escuro acima. Bem, você se lembra do que acontece quando essas duas cores se encontram? Surge o roxo. Nem todo furacão faz o céu ficar dessa cor, e tentar adivinhar se isso vai acontecer é como apostar em um arco-íris. Ainda assim, as pessoas relataram que vários grandes furacões provocaram esse fenômeno. O céu verde pode parecer tão espetacular quanto o roxo, mas na verdade também grita perigo. Ele geralmente está lá para avisar que uma tempestade, granizo ou tornado está por perto. Essa cor única é resultado da mistura dos raios solares amarelos com a luz azul vinda das nuvens de tempestade. Você está curtindo um belo dia à beira-mar com uma brisa fresca nos cabelos, quando de repente percebe que a água começa a recuar da praia a uma velocidade enorme. Este é um sinal para começar a correr o mais rápido e distante que puder. Isso provavelmente significa um tsunami a caminho. Uma reação rápida maximiza as chances de sobrevivência. Se perceber que o nível do mar está subindo, mas não parece muito extremo, pode ser outro sinal de um tsunami. Acontece em 40% dos casos, e a entrada de água é a primeira onda dele. A próxima, muito maior e mais perigosa, geralmente ocorre em cerca de 10 minutos. Outra coisa é que ele gosta de surgir com alguns sons altos. As pessoas os descrevem como um trovão, uma locomotiva, um helicóptero ou apenas um estrondo alto. Você vê um canal de água agitada na praia? É melhor ficar longe da água. Pode haver uma corrente de retorno sob a superfície e ser extremamente perigosa. Às vezes, as ondas atingem a costa de uma maneira estranha, formando essas correntes. Você pode ver uma quebra estranha nas ondas, ou uma área com uma cor diferente do resto da água. Pedaços aleatórios de algas marinhas indo em todas as direções são outro sinal de alerta. Se acontecer de ficar preso em uma corrente de retorno, tente se manter à tona, mas não ir contra ela. Você só irá desperdiçar energia preciosa. Grite por socorro e tente flutuar ao longo da praia. Depois de sair da corrente, nade diagonalmente até a costa. Da próxima vez que vir nuvens de formato cônico no céu, lembre que é um bom momento para começar a procurar algum abrigo. Se continuar assim, uma forte tempestade está a caminho, mas se uma delas com esse formato começar a girar, significa que está prestes a se transformar em um tornado. Se houver abelhas por perto, elas podem salvá-lo de grandes problemas um dia. Essas pequeninas trabalhadoras ficam mais ativas do que o normal quando sentem que uma tempestade está a caminho e aceleram para coletar mais néctar antes que ela os atinja. Uma vez que terminam, sempre voltam para a colmeia 10 a 15 minutos antes da chuva forte, mesmo quando não há sinais óbvios de que esteja chegando. O segredo para isso são pelos supersensíveis nas costas que podem captar acúmulos eletrostáticos de nuvens de tempestade. Durante séculos, as pessoas notaram que os animais agem de maneira estranha alguns dias antes de grandes eventos sísmicos. Os cachorros não param de latir, as vacas param de dar leite, e os sapos, ratos e cobras saem de casa. Parece que os animais podem sentir ondas de choque iniciais menores que são imperceptíveis para os humanos. Os cientistas tentaram encontrar alguma explicação para isso e realizaram testes e experimentos intermináveis. Até agora, ainda estão tentando explicar esse mistério. Você pode sentir o cheiro de ozônio no ar? Quando uma tempestade está a caminho, é o odor mais distinto e acre que se pode perceber. Uma carga elétrica de um raio o liberta de altitudes mais elevadas. O outro cheiro de chuva mais agradável é o petrichor. A água da chuva desperta moléculas em plantas, árvores, concreto e asfalto, e o aroma se espalha por todo lugar. Você pode até sentir esse cheiro na própria boca. Todos aqueles íons positivos no ar que um raio libera se misturam com o ozônio e a saliva. E é assim que você fica com aquele gosto metálico amargo. Quando um raio está prestes a cair, você pode ouvir sons bizarros de crepitação, zumbido ou vibração vindos de objetos de metal próximos. As palmas das mãos podem começar a suar, e é capaz que seu cabelo fique em pé. Esse é um claro apelo à ação para salvar sua vida. Cargas positivas estão passando por seu corpo, tentando alcançar a parte carregada negativamente da tempestade. Confie em mim, você não quer que elas o atinjam. Se não vir nenhum abrigo que possa alcançar rapidamente, tente se tornar menor do que os objetos ao seu redor. Abaixe seu guarda-chuva e fique longe de cercas de arame, canos de metal, trilhos e outros objetos metálicos. E não se deite no chão, provavelmente está molhado, o que significa que é um ótimo condutor de eletricidade. Se de repente você notar fendas no asfalto ao lado de sua casa, pode ser um sinal de alerta de sumidouro.
inspecione sua residência por dentro. A porta começa a emperrar? Ou talvez haja uma lacuna onde as paredes encontram o teto. Armários e gavetas de cozinha irregulares, pisos inclinados, escadas que começam a se inclinar, vazamentos de água após cada chuva e molduras deslocadas são sinais de que um sumidouro está prestes a abrir. Para saber se é definitivamente um deles e o quão perigoso é, você precisa consultar uma empresa de engenharia. Se encontrar um sumidouro que já esteja lá, fique longe. Cerque ou ponha cordas no local para torná-lo menos perigoso para os outros. Você precisará de ajuda profissional para corrigir o problema. Alguns vulcões gritam quando estão prestes a entrar em erupção. Pequenos terremotos que costumam acontecer antes produzem um zumbido. É praticamente inaudível para os ouvidos humanos, mas às vezes atinge uma frequência que permite ouvi-lo como um estranho som estrondoso ou sibilante vindo do solo. Esse ruído é conhecido como tremor harmônico. Com alguns vulcões é o barulho das bolhas de magma vibrando ao passar por fendas na crosta terrestre, mas nem sempre é assim. Se os cientistas conseguirem entender o que exatamente causa esses gritos vulcânicos, poderão criar um sistema limitado de alerta precoce para erupções vulcânicas. Se você estiver na natureza, preste atenção à água em riachos, quedas d'água e rios. Se o nível estiver caindo rapidamente, mesmo que esteja chovendo, isso pode ser um indício de um deslizamento de terra próximo. E se você escutar um leve ruído estrondoso ou sons incomuns, como pedras batendo umas nas outras, pode significar que detritos estão vindo em sua direção. É um sinal para ir para a segurança imediatamente, como agora mesmo. Primeiramente, você provavelmente já sabe que os germes estão por toda parte e que é impossível para os seres humanos se livrarem deles. Essas criaturas minúsculas treinam o nosso sistema imunológico. Ficamos mais fortes quando o nosso organismo enfrenta constantemente as bactérias e aprimora as suas habilidades de proteção. Portanto, não se preocupe com o que você verá a seguir. Bem-vindo a um dos lugares favoritos das bactérias e micróbios, quartos de hotel. Sim, eles parecem ser tão limpos, mas, de certa forma, são mais perigosos do que um depósito de lixo. No lixão, tudo é sujo e você tem medo de encostar nas coisas. Mas a sujeira nos quartos de hotel é quase invisível. Os germes estão esperando por você lá. E há muitos deles. Então, os primeiros problemas surgem já no elevador. Os botões do painel abrigam várias bactérias. Suponha que ninguém os limpe com um desinfetante. Nesse caso, esses botões se tornam uma arena onde bilhões de micróbios se multiplicam e devoram uns aos outros. Dê uma olhada em um prédio residencial comum. Há elevadores também. As mesmas pessoas vivem nesse prédio, transmitindo os mesmos germes quando tocam os botões do elevador. Seu corpo encontra esses micróbios com frequência e rapidamente desenvolve a proteção necessária. Mas pessoas diferentes se hospedam em hotéis. Um rapaz de algum país africano pode trazer uma bactéria que será perigosa para uma garota da fria Noruega, por exemplo. Portanto, depois de tocar o botão, lave as mãos com sabão ou desinfetante. Então, o elevador abre as portas e você vai ao seu quarto. Cuidado! Tem outro lugar perigoso no caminho. Está vendo a maçaneta da porta? Essa área é outro parque de diversões amado pelos germes. Quantas pessoas tocaram nela antes de você? Há quanto tempo ela não é lavada? Você sabe por que essa maçaneta é mais perigosa do que o assento do vaso sanitário? Acima de tudo, os micróbios se acumulam em nossos dedos e palmas das mãos. Quando não os lavamos, transferimos 1 milhão de bactérias de um lugar para outro ao tocarmos as superfícies de diferentes objetos. Portanto, a melhor maneira é tocar a maçaneta da porta com a mesma mão que você usou para apertar o botão no elevador. Assim que entrar no quarto, lave as mãos. A boa notícia é que os funcionários do hotel limpam os banheiros e os vasos sanitários muito melhor do que o resto do quarto. Portanto, você está um pouco mais seguro aqui. Mesmo assim, dê uma boa olhada nos cantos do banheiro e nos azulejos. Se você vir manchas pretas em algum lugar, quer dizer que há mofo. Esse elemento pode causar reações alérgicas como coriza e irritação nos olhos. O mofo pode ser bastante perigoso, mas a equipe do hotel geralmente tem bastante cuidado com isso. Portanto, é improvável que haja algo assim em seu quarto. A menos que seja um hotel barato. Você não se hospeda lá, não é mesmo? Por sinal, você sabia que o papel higiênico em um banheiro público contém mais germes do que a tampa do vaso sanitário?
Você cometerá um erro se cobrir o assento com pedaços desse papel. Em primeiro lugar, muitas pessoas o tocam, o que significa que transferem bactérias para ele. Em segundo lugar, pequenos respingos de sujeira ficam no rolo quando alguém dá descarga no vaso sanitário. Os micróbios se sentem mais confortáveis vivendo em papel macio do que na superfície dura do vaso sanitário. Portanto, não o coloque no assento. Mas se você vir uma tampa de metal ou plástico no rolo, você está com sorte, pois o rolo está protegido contra germes. Então, depois de ter feito o que precisava e lavado bem as mãos, você tem duas opções: limpar as mãos com uma toalha de papel ou usar um secador de mãos. Não importa o que você escolher, ambas as variantes têm muitos germes. Mas se você usar o secador, as bactérias se espalharão por todo o ambiente. Portanto, é melhor pegar uma toalha de papel. Você sai do banheiro e se encontra em uma zona de perigo. Não pense que todos os germes do banheiro são inofensivos. Algumas das bactérias mais comuns em hotéis causam infecções intestinais. Se não quiser passar o resto de suas férias ou viagem de negócios no vaso sanitário ou perto dele, prepare-se para combater colônias de pequenos parasitas. A primeira coisa que você precisa fazer é lavar os copos e as xícaras com sabão. Alguns viajantes levam consigo suas próprias canecas, o que é uma boa ideia. Em seguida, olhe ao redor e se pergunte: em quais lugares as pessoas mais tocam? Esses são o controle remoto da TV, a cafeteira, o frigobar, as maçanetas das portas, as mesas, o secador de cabelo e as janelas. Relaxe, você não precisa fazer a limpeza no lugar da equipe do hotel. Basta ter lenços umedecidos com desinfetante potente. Limpe a superfície de todos esses objetos. Talvez sua preocupação seja em vão. E o hotel monitore cuidadosamente a limpeza dos quartos. Ou você pode pedir ao gerente que deseja que seu quarto seja limpo novamente. Então, você limpou todas as superfícies e pulou na cama cansado. Infelizmente, você não é o único a descansar nesse colchão macio. Você tem a companhia de muitas bactérias. É claro que lavar as fronhas e a roupa de cama destrói os germes. Mas e a colcha? Muito provavelmente ninguém a lava. A remoção de germes do tecido é difícil, portanto, você provavelmente terá que tolerar isso. Mas o que você não deve aceitar são os percevejos de cama. Se você notar manchas escuras em seu colchão, provavelmente são resíduos deixados pelos percevejos. Você não está com fome, está? Não quero estragar seu apetite. Os insetos em si podem se esconder nas profundezas do colchão. Eles podem dormir lá por meses e depois acordar para saciar a fome. Enquanto você está descansando, eles saem e mordem suas pernas. Se você notar pequenas manchas vermelhas em sua pele pela manhã, então os percevejos, beijaram você. As picadas desses insetos não são perigosas. Algumas pessoas podem ter uma reação alérgica leve na forma de irritação na pele. Mas o problema é que alguns percevejos podem entrar em suas roupas ou objetos, e então você os levará para casa. Essas criaturas se multiplicam rapidamente. Portanto, se não quiser uma colônia de percevejos em sua casa, lave suas roupas, limpe a sua mala e vá para o chuveiro. Mas antes disso, peça ao gerente do hotel que devolva seu dinheiro, pois percevejos de cama são inaceitáveis. Por sinal, mesmo que o quarto esteja limpíssimo, não significa que não haja percevejos nele. Talvez os hóspedes anteriores os tenham trazido. Então, sua cama não tem manchas pretas e você limpou todas as superfícies perigosas. Pronto, você está seguro. Mas tente caminhar usando chinelos ou meias grossas, pois o chão também é uma fonte de sujeira. Você passa várias noites no hotel e finalmente volta para um local limpo e seguro, sua casa. Infelizmente, sua casa também pode ter muitos germes que você não vê. Você gosta de se divertir com os amigos e jogar videogame? Se lembra quando foi a última vez que limpou os controles? Todos os seus amigos os seguraram com as mãos, o que significa que você coletou todos os micróbios deles lá. A tábua de corte da sua cozinha. Com que cuidado você a lava? Não basta apenas borrifá-la com água, especialmente se você corta carne e legumes. Você pode cortar um pouco de abóbora e os germes ficarão grudados na superfície. Em seguida, você lava rapidamente a tábua e a coloca de volta no lugar. Mas os germes não foram embora. Eles ainda estão firmemente presos à superfície, esperando que você corte o pão. Então eles pularão para a comida e entrarão em seu estômago. Como está o apetite? Ainda está bom? Outro local perigoso é a esponja de lavar louça. Mesmo que você use um bom detergente, os germes ainda se acumulam ali. A melhor maneira de se livrar deles é trocar a esponja uma vez por semana. E agora você verá um paraíso para as bactérias. Um lugar com uma temperatura fria ideal e muitos alimentos, desde os frescos até os estragados. É a sua geladeira!
Nela, você coloca os produtos que traz do supermercado. Centenas de pessoas podem tocá-los com as mãos, deixando milhões de germes. Portanto, não se esqueça de lavar a geladeira com frequência. Além disso, mantenha carnes longe de produtos embalados, pois os germes em um bife cru se multiplicam e o estragam rapidamente. Talvez você esteja muito preocupado com sua saúde agora. Se for esse o caso, então você deve se lembrar das palavras do início do vídeo. Não deixar seus objetos de valor ou uma barra de chocolate dentro do carro é óbvio, mas há outras coisas que as pessoas costumam ignorar. Aqui está o que observar antes de sair do automóvel. No número 1 estão as latas de aerossol, spray de cabelo, desodorante, tinta spray, limpador doméstico e outros. Na parte de trás dessas latas, você pode notar uma recomendação de temperatura de armazenamento. Bem, preste atenção nisso. Aqui está o que pode acontecer. Como essas latas são pressurizadas, se tornam mais sensíveis à temperatura. O que está dentro do aerossol pode se expandir, resultando em rachaduras. Então a lata pode explodir. Temperaturas acima de 50 graus já são alarmantes, e seu carro pode facilmente chegar a esse calor em um dia quente de verão. Pesquisadores dos Estados Unidos descobriram quanto tempo leva para um automóvel se transformar em uma fábrica de suor em um dia quente. Em 1 hora, o interior de um veículo estacionado ao sol atinge 35 graus ou mais, com uma média de 47 graus. Então, se você quer seu carro inteiro e funcionando, não deixe as latas dentro dele. O segundo item é o protetor solar. Ele é vital para a sua pele, pois diminui o risco de complicações cutâneas e previne o envelhecimento da pele causado pelo sol. Isso inclui rugas, flacidez e manchas de envelhecimento. Mas quando você o deixa no carro, ele fica exposto a altas temperaturas e pode ter a vida útil encurtada. Se você acabar encontrando um protetor solar estragado, pode sentir um cheiro esquisito ao abrir a tampa. Além disso, o calor pode fazer com que a tampa se abra e a substância pegajosa se espalhe por todo o veículo. A mesma regra se aplica a batons e outros cosméticos também. Na sequência, vem as garrafas de plástico. Existem 2 razões pelas quais você não deve deixá-las no carango. A primeira é que uma garrafa de água pode atuar como uma lente, ampliando os raios solares e iniciando um incêndio. Uma unidade do Corpo de Bombeiros em Oklahoma realizou um experimento e confirmou que o perigo era real. David Richardson, daquele departamento, disse que isso pode acontecer se o peixe de luz estiver focado o suficiente. A segunda razão está relacionada à sua saúde. Muitas garrafas plásticas contêm bisfenol, um composto potencialmente tóxico. Os níveis de BPA podem aumentar em altas temperaturas e isso pode ser prejudicial ao seu corpo. Há uma chance de que esse produto químico se misture na bebida. Ah, e as pilhas! Elas podem perder a capacidade de trabalhar com força total quando são deixadas no carro. Você pode comprar um par novo e resolver esse problema, mas não será tão fácil solucionar a questão do vazamento ou ruptura. Isso pode ser prejudicial à saúde, pois o ácido da bateria é perigoso quando inalado e altamente corrosivo. O motivo do vazamento está novamente relacionado ao calor extremo. Os fabricantes de pilhas recomendam manter os produtos em temperatura ambiente. Este fato está parcialmente relacionado às baterias. Trata-se dos eletrônicos. Já percebeu como seu telefone esquenta quando exposto ao sol? Você está dirigindo e, digamos, olhando o GPS do celular. Mesmo nessa situação, ele pode esquentar. O que acontecerá com o aparelho após horas de exposição ao sol? As companhias telefônicas são fortemente contra os clientes que deixam seus dispositivos nos veículos, pois eles podem desligar, ser danificados ou, você sabe, BUM! Os pertences pessoais são outra prioridade na lista. Uma carteira ou uma bolsa podem vir à mente primeiro. No entanto, um passaporte ou mesmo algum trocado que você deixa perto do banco do passageiro às vezes é suficiente para atrair um ladrão. Melhor manter essas coisas fora de vista. Por exemplo, guardando no porta-malas em vez de deixar no banco de trás. O número 7 também está relacionado a roubo. A vida pode ser muito agitada às vezes. E é compreensível se você não puder limpar seu carro com frequência. Mas deixar lixo dentro é outro erro. Os ladrões tendem a procurar por veículos de aparência bagunçada. Eles acham que não são utilizados com frequência pelos donos. Que tal plantas? Eu sei que não é tão comum mantê-las no automóvel diariamente, mas às vezes você precisa transportá-las.
O calor dentro pode facilmente desidratar as pobrezinhas. Medicamentos são outra coisa que não se deve deixar no carango por muito tempo. As temperaturas em constante mudança dentro dele podem diminuir a eficácia dos comprimidos. As autoridades recomendam manter a maioria dos remédios entre 15 e 25 graus Celsius e em local fresco e seco. Documentos importantes que contenham seus dados pessoais também não devem ser deixados no automóvel. Alguns exemplos são formulários de impostos, demonstrações financeiras e históricos escolares. Um ladrão pode cometer fraude ou roubo de identidade usando essas informações valiosas. E claro, comidas e bebidas. Os especialistas recomendam não deixar mantimentos ou sobras no carro quente por mais de 2 horas, ou apenas 1 hora quando estiver acima de 32 graus. A mesma regra se aplica no inverno também. Enlatados, por exemplo, têm alto risco de estragar. Se uma lata de ervilhas, digamos, congelar no veículo, o efeito será parecido com o que aconteceria com o refrigerante. Deixe descongelar na geladeira em vez de na temperatura ambiente. Se o produto não tiver aparência ou cheiro normal, jogue-o fora em um local onde nem mesmo um animal possa encontrá-lo. Não tente prová-lo, apenas confie nos seus outros sentidos. Se a lata parecer enferrujada ou houver algumas rachaduras nela, também deve ir para o lixo. Os ovos são outro exemplo. Normalmente não devem ser congelados, mas vamos supor que você esqueceu uma sacola de supermercado no porta-malas e o tempo estava tão frio à noite que eles congelaram. Mantenha os ovos na geladeira antes de usar. Eles devem ser cozidos, é a única opção. Veja bem, o congelamento faz com que a gema fique espessa e parecida com um xarope. Ela perde aquela textura natural e não se mistura bem com outros ingredientes. E tem os animais de estimação, obviamente. E não apenas por causa de um possível aumento da temperatura. Eles se sentirão desconfortáveis sem você, o melhor amigo deles, os acompanhando. Frustrados, podem fazer algo para serem notados, tipo estragar o interior do veículo. Agora vamos voltar para a temporada de inverno novamente. Se possível, mantenha um tanque de combustível abastecido até a metade. Isso pode evitar que as tubulações congelem. Também torna mais fácil ligar o motor pela manhã. Enquanto fica de olho no nível de combustível, pode ser uma boa ideia dar uma olhada na pressão dos pneus também, que pode cair por causa do frio. Não apenas as temperaturas altas, mas também as baixas podem danificar alguns itens. Um bom exemplo são as latas de tinta. Elas devem ser rapidamente retiradas do carro no inverno. Os ingredientes da tinta podem sofrer expansão, separação e aglomeração devido ao frio. Em outras palavras, você não poderá mais usá-la. O clima também afeta os instrumentos musicais de madeira, como violinos ou violões. Mudanças de temperatura e umidade podem fazer com que eles entortem, rachem ou quebrem. Da mesma forma, os óculos são afetados por temperaturas oscilantes. Em um carro quente, as armações de plástico podem dobrar, ou o plástico pode ficar quebradiço no frio. Isso deixa os óculos mais propensos a quebrar. Não deixe as chaves de casa e controles de portas de garagem dentro do veículo. Esta é uma prática diária para muitas pessoas, mas é arriscada. Eles podem parar nas mãos erradas. Para ouvir música, a maioria das pessoas conecta o telefone no carro ou ouve rádio. Os CDs estão ficando cada vez menos usados hoje em dia, mas não os deixe no automóvel de qualquer maneira. Eles podem ficar deformados e aí não dá mais para usá-los. Você consegue pensar em algum outro item que não deveria deixar no carro? Você está acostumado a pegar carona em seu longo trajeto para o trabalho? Talvez você queira saber sobre o golpe da carona na estrada. Esse truque engana os motoristas desavisados. Normalmente o golpe começa com uma pessoa que se faz passar por caroneiro e sinaliza para um carro na beira da estrada. Ela pode alegar estar precisando de uma carona para uma cidade próxima. Em alguns casos, o caroneiro pode pedir ao motorista para parar em um local específico, como um posto de gasolina ou uma loja de conveniência, onde desaparecerá com dinheiro ou outros objetos de valor do motorista. Esse golpe também pode ser aplicado em grupos, onde várias pessoas sinalizam para um carro e pedem carona, e quando o carro estiver em movimento, ameaçam o motorista e roubam dinheiro, objetos de valor ou até mesmo o próprio carro. É importante estar ciente desse golpe e ser sempre cauteloso ao pegar caronas. É melhor evitar dar dinheiro ou outros objetos de valor a qualquer pessoa que alegue precisar de uma carona e nunca parar em um local que não seja seguro ou familiar.
Os caroneiros não são a única razão pela qual você pode ter problemas na estrada. Uma fatia de queijo não é algo que você esperaria encontrar em seu carro estacionado, certo? Bem, isso pode indicar algo bastante perigoso. Uma mulher contou a história dessa experiência online, achando que era apenas uma brincadeira feita por algum jovem da vizinhança. Ela decidiu ligar para uma amiga e pedir ajuda para limpar o carro. Mas assim que as duas senhoras começaram a esfregar o queijo derretido do para-brisa, elas viram algo estranho por perto. Ela se lembrava de ter visto uma van branca chegando. Nela, havia um grupo de homens olhando desconfiados para elas. Ela não estava sozinha, então decidiu que era seguro terminar de limpar o carro, mesmo que não se sentissem confortáveis sendo encaradas. Levaram quase 1 hora para raspar o queijo que havia derretido com o calor. Ela se perguntou, no entanto, se essa não seria uma tática para roubar uma pessoa, visto que a maioria das pessoas estaria tão concentrada em limpar a bagunça do carro que se distrairia de ficar de olho nas coisas que deixou no carro, como bolsas, carteiras ou até mesmo itens de compras recentes. Ou pior, e se fosse uma estratégia de sequestro? Esse queijo pegajoso manteria a pessoa realmente concentrada em consertar o carro, de modo que ela não conseguiria ver pessoas suspeitas vindo em sua direção no momento oportuno. A principal conclusão dessa história, se você vir um pedaço de queijo no seu carro, é melhor deixá-lo como está, desde que não esteja bloqueando sua visão e não afete sua direção. Sua aposta mais segura é limpá-lo em casa. Ou leve-o ao lava-rápido mais próximo, pois eles saberão a melhor maneira de limpar o veículo sem estragar a pintura. Claro, o golpe do pedaço de queijo em um carro pode ser apenas uma coincidência, mas alguns golpes são mais legítimos. E o próximo é um método bastante incomum quando se trata de roubar o carro de outras pessoas. Se você notar uma camiseta ou um capuz no para-brisa, ou até mesmo enrolado entre as palhetas do limpador de para-brisa, não se apresse em tirá-la. Novamente, ela pode ter sido colocada ali de propósito para distraí-lo enquanto o carro é levado. Saia de carro o mais rápido possível, se puder, e vá para um local seguro, bem iluminado e com muitas pessoas. Lá você poderá remover qualquer objeto que esteja no seu carro sem nenhum risco. Algumas pessoas já encontraram até mesmo dinheiro sob as palhetas do limpador de para-brisa. É fácil imaginar que aqueles que o deixaram lá provavelmente tinham a mesma intenção em mente. Existem métodos que podem ajudar a diminuir as chances de ter seu carro roubado. Mantenha os pneus virados para o meio-fio sempre que estacionar o carro. Se as rodas do carro estiverem nessa posição, é menos provável que os ladrões consigam se movimentar com o veículo. Eles verão que seu carro requer mais tempo e energia para ser movido e, portanto, se tornará um alvo menor. Infelizmente, os golpes nas estradas são bastante comuns, e um dos mais infames é o golpe do caminhão de reboque. Esse golpe envolve deixar óleo, pregos de metal ou cacos de vidro na estrada e esperar que os motoristas caiam na armadilha. Se o seu carro for danificado em uma situação como essa, os golpistas aparecerão repentinamente do nada e oferecerão serviços de reboque a preços extremamente altos. Eles tentarão pressioná-lo a usar os serviços deles porque, na maioria das vezes, colocam essas armadilhas em locais estratégicos. Eles fazem com que as pessoas fiquem presas em locais com pouca visibilidade e sem nenhum posto de gasolina à vista para que você possa avaliar os danos causados ao seu carro. Em uma situação em que você não tem outra opção a não ser autorizar o reboque do seu carro, eles também se aproveitarão da situação e o levarão para oficinas não aprovadas pela sua seguradora. Isso significa que você terá de pagar ainda mais para recuperar seu carro. Se você dirige há bastante tempo, sabe que o motorista que bate na traseira de outro veículo é sempre o culpado, porque você deve sempre manter uma distância confortável do carro à sua frente para que possa parar o carro com segurança em caso de emergência. Alguns golpistas se aproveitam disso, freando repetidamente de forma repentina, fazendo com que você os atinja. Essa tática perigosa é usada para obter dinheiro por supostos danos e até mesmo por despesas médicas fictícias. Para evitar ser vítima desse tipo de golpe, você deve reduzir a velocidade e manter uma distância segura, especialmente de veículos suspeitos ou motoristas caóticos. Se um golpista continuar a incomodá-lo no trânsito, o melhor a fazer é dirigir até a delegacia de polícia mais próxima e denunciá-lo. Imagine o seguinte, você está dirigindo na estrada e de repente, um motociclista chama sua atenção e aponta que suas rodas estão soltando fumaça. Você rapidamente encosta no acostamento da estrada. O motociclista então se oferece para ajudar chamando um mecânico para verificar suas rodas.
Surpreendentemente, o mecânico chega lá muito rápido, mas desativa o sistema de freios enquanto inspeciona a causa da fumaça. Em seguida, ele pede que você teste os freios, que, obviamente, não estarão funcionando, pois ele já os desativou. Fingindo ser prestativo, ele se oferece para consertar os freios para você, mas cobrará um preço altíssimo por isso. Moral da história: fique com seu mecânico ou empresa de reboque de confiança. Nunca se sabe quem você vai encontrar na estrada. Alguns golpes são apenas lendas urbanas. Muitas pessoas afirmam ter visto o homem do caminho errado nas estradas. Uma versão dessa história menciona um homem preso dirigindo em ruas de mão única na direção oposta, causando caos e confusão enquanto os outros motoristas tentam evitá-lo. Dizem que o homem é louco e perigoso, com um olhar selvagem e andando na contramão, dirigindo de forma imprudente. Outras histórias dizem que ele nem mesmo está dirigindo, mas que ao ver essa pessoa misteriosa na beira da estrada enquanto dirigimos para casa, devemos dar meia volta e não voltar para casa por pelo menos uma semana. Isso se você não quiser que algo de ruim aconteça. Há inúmeras histórias de quase acidentes e acidentes com essa figura misteriosa. Alguns até dizem que foram atingidos pelo homem e que, como resultado, sofreram ferimentos graves. Apesar das muitas histórias, não há evidência concreta que sugira que o homem do caminho errado realmente exista. Muitos especialistas acreditam que a lenda é simplesmente um conto de advertência, com o objetivo de lembrar as pessoas de estarem atentas ao seu entorno e de dirigirem com segurança. Entretanto, a lenda persiste e continua sendo transmitida de geração em geração, o que a torna um dos mitos urbanos mais duradouros de todos os tempos. Você já viu um pepino do mar em um leito de areia e achou que ele parecia uma bolha? Bem, essas criaturas podem parecer moles e indefesas, mas na verdade elas têm estratégias fascinantes para se manterem seguras. Os biólogos descobriram compostos químicos com a ajuda dos quais os pepinos do mar se protegem de predadores e até mesmo de suas próprias toxinas. E adivinhe só, esses compostos podem ser úteis para a saúde humana. Quando os pepinos do mar se sentem ameaçados, podem expelir partes de seu corpo semelhantes a fios. Esses tubos imobilizam os predadores em um invólucro pegajoso e tóxico. A toxicidade vem de alguns compostos químicos comumente encontrados em plantas. É interessante notar que esses produtos químicos são muito menos comuns em animais, mas os pepinos do mar evoluíram para usá-los a seu favor. As substâncias também são conhecidas por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Elas já são usadas em vários setores, como o de cosméticos. Mas o uso desses produtos químicos como defesa cria um grande problema para os pepinos do mar. Eles precisam evitar se machucar com suas próprias toxinas. Isso significa que suas próprias células não podem conter colesterol, o alvo ao qual as toxinas se ligam e perfuram. Em vez disso, essas criaturas desenvolveram dois tipos de alternativas ao colesterol. Trata-se de uma estratégia de autodefesa. Se você consegue produzir essas substâncias tóxicas, precisa ser capaz de não ficar doente. Por mais inteligentes e bonitos que sejam, agora você sabe que não deve tocar em um pepino do mar caso encontre um na praia. Falando de coisas que devemos evitar na praia, vamos falar do caracol Conus marmoreus, uma criatura tão única e perigosa que fará sua cabeça girar. Esse caracol é um grande viajante do mundo. Ele pode ser encontrado desde o extremo sul da Índia até Okinawa, no Japão, e a sudeste da Nova Caledônia e Samoa. É uma variedade impressionante, e não é apenas o local onde é encontrado que é interessante, é como ele caça. Esse caracol pode ser pequeno, mas é um predador feroz. Ele adora devorar outros caramujos e às vezes até os de sua própria espécie. Quando está faminto, ele coloca seu longo dente branco para fora e dispara um arpão carregado de veneno contra a presa. E se isso não for suficiente, ele atacará a presa várias vezes só para ter certeza. Isso é que é determinação, não é mesmo? Quando o arpão atinge seu alvo, a presa fica imobilizada e seus músculos começam a relaxar de forma irreversível. E quando a presa está indefesa, o caracol pode começar a mastigá-la. Você pode se perguntar onde podemos encontrar essa criatura temível. Bem, ela é encontrada em águas relativamente rasas, geralmente em plataformas de recifes de corais ou pináculos de lagoas, bem como na areia, sob rochas ou entre ervas marinhas. Cuidado onde pisa da próxima vez que for nadar, só por precaução. Pelo lado positivo, você sabia que o veneno desse caracol está sendo usado para desenvolver um possível tratamento para a dor?
Alguns dos produtos químicos encontrados nessa substância foram estudados e estão se mostrando promissores. Quem diria que esse predador incomum também poderia ter um lado mais fofinho? O próximo item de sua lista de criaturas a serem evitadas deve ser um pequeno peixe chamado peixe-pedra. Talvez você ache que ele parece uma rocha fofa de estimação, mas deixe-me dizer que não se deve brincar com ele. Na verdade, é o peixe mais venenoso de todo o oceano. Esses peixes são mestres do disfarce, misturando-se perfeitamente ao ambiente em fundos rochosos ou lamacentos de habitats marinhos na região do Indo-Pacífico. Eles são como os ninjas do mar, esperando pacientemente que sua presa passe nadando antes de atacá-la rapidamente e engoli-la inteira. Mas o problema é que você pode facilmente passar nadando por um peixe-pedra sem nem mesmo perceber que ele está lá. Agora sei o que você está pensando. Não quero pisar acidentalmente em um peixe-pedra. E acredite, você realmente não quer fazer isso. Esses peixes têm muitos espinhos nas costas e liberam veneno quando são pisados. Ai! Esse veneno pode causar uma dor terrível, inchaço e danos aos tecidos. Não é exatamente um bom dia na praia, se você quer saber. Mas não se preocupe, o peixe-pedra não está querendo pegar você. Ele usa seus espinhos de forma defensiva, não ofensiva. Portanto, desde que você não o perturbe ou pise nele, não haverá problema. Apenas tome cuidado onde pisa e talvez invista em calçados aquáticos. E se por acaso você for picado, procure atendimento especializado imediatamente. É melhor sempre olhar por onde anda, arrastar os pés pelo fundo para evitar pisar diretamente nos peixes e usar sapatos aquáticos se estiver em uma área que possa abrigar peixes-pedra. Você já teve o prazer de conhecer um peixe-leão de perto? Eles são criaturas muito bonitas, com todas aquelas cores e nadadeiras que parecem asas e acessórios. É fácil ficar hipnotizado por sua elegância, mas não se deixe enganar por sua aparência impressionante. Não se deve brincar com eles. Na verdade, o peixe-leão é um dos peixes mais perigosos do oceano. Se você for picado, sentirá muita dor e talvez até tenha alguma reação alérgica. Esses peixes injetam veneno por meio de suas barbatanas dorsal e pélvica afiadas. Eles não são agressivos e não o picarão do nada, mas agirão em autodefesa se forem provocados ou capturados. Não é apenas o veneno que os torna perigosos, eles também têm dentes minúsculos. Mas em vez de usá-los para morder predadores, eles têm algo ainda mais perigoso, suas nadadeiras. O peixe-leão usa essas barbatanas semelhantes a espinhos para afastar os predadores, e infelizmente isso inclui os seres humanos. Portanto, embora possa ser tentador nadar perto desse carinha e cumprimentá-lo, tome cuidado com seus espinhos afiados. Mas aqui está um detalhe, o peixe-leão pode ser comido. Alguns dizem que eles são realmente deliciosos. E como eles são uma ameaça aos ecossistemas dos recifes, seu consumo é incentivado. Só não se esqueça de remover os espinhos venenosos antes. Se estiver mergulhando com snorkel ou nadando perto dos corais no Oceano Atlântico ou Pacífico, você poderá encontrar esses peixes incríveis. Mantenha uma distância razoável entre você e o peixe-leão e ele não se sentirá ameaçado ou assustado o suficiente para picá-lo em sua defesa. Os ouriços do mar também podem causar problemas se você se deparar com eles. Não se preocupe, eles não pularão do recife e atirarão espinhos em você. Eles não são nada agressivos. Essas criaturas estão em toda parte, de costões rochosos a recifes de coral, e são bastante comuns em quase todos os corpos de água salgada, incluindo todos os oceanos do mundo. Portanto, não é de se surpreender que ferimentos causados por ouriços do mar também sejam bastante comuns. Mas ei, acidentes acontecem, especialmente quando estamos distraídos por uma tartaruguinha fofa ou muito animados para explorar um novo local de mergulho. Agora vamos falar sobre seus mecanismos de defesa. Esses pequeninos têm duas maneiras de se defender: seus espinhos e essas minúsculas estruturas semelhantes a mandíbulas que podem injetar uma substância dolorosa. Algumas espécies têm espinhos longos e afiados que podem facilmente perfurar até mesmo uma roupa de mergulho grossa e se alojar profundamente em sua pele. Que horror! Mas não se preocupe, evitar os ouriços do mar não é uma ciência de foguetes. Basta tentar manter uma boa percepção do ambiente ao seu redor, prestar atenção aos espinhos salientes na areia e controlar sua flutuabilidade. Isso o ajudará a ficar a pelo menos alguns metros de distância dos corais, que podem esconder ouriços em suas fendas. E se uma entrada na costa tiver muitos ouriços, escolha um local de mergulho diferente, sem problemas. Agora vamos falar sobre os primeiros socorros para picadas de ouriço do mar. Deixar a área de molho em água quente por até 1h30 pode ajudar a quebrar a substância perigosa e aliviar a dor.
Remova cuidadosamente os espinhos com uma pinça e raspe a área para remover as pontas incômodas. Em seguida, lave a área lesionada com sabão e enxague com água fresca. Aplique também cremes tópicos se tiver algum em sua bolsa. E, é claro, fique atento a sinais de alergia e entre em contato com um especialista imediatamente se notar algo estranho. Mas não vamos nos esquecer de que os ouriços do mar são apenas um dos muitos perigos das profundezas. Há vermes de fogo, baiacus e corais de fogo também. Portanto, não sejamos muito duros com nossos pequenos amigos ouriços. Afinal de contas, comparados a algumas dessas outras criaturas, eles são bem mansinhos. No coração de uma floresta densa, uma pessoa embarca em uma caminhada mergulhando nas profundezas ocultas do playground da natureza. Mas esse não é um passeio comum entre as árvores. Ele dá uma guinada em direção a uma descoberta sinistra e de arrepiar os cabelos. Nosso protagonista, com um brilho de curiosidade em seus olhos, descobre uma toca escondida nas sombras. A curiosidade supera o medo e nosso explorador se aproxima. Não se trata de uma toca aleatória. Ela pertence a uma raposa. E se essa for a atitude errada e ele devesse simplesmente fugir? Na alegre estação da primavera, quando a natureza ganha vida com uma energia vibrante, as raposas se envolvem em sua intrincada dança da vida. É durante esse período que elas buscam consolo em seus santuários subterrâneos. Durante o resto do ano, quando o mundo ao seu redor floresce, as raposas preferem se aquecer ao sol, encontrando conforto acima do solo, exceto quando o tempo piora. É nas condições mais inclementes que elas buscam refúgio em suas tocas, protegendo-se. Essas tocas, conhecidas como fox earths, geralmente consistem em apenas algumas entradas, ocasionalmente cobertas com terra e detritos espalhados. Durante os meses de inverno, as raposas diligentes cavam mais tocas em antecipação à primavera que se aproxima. Às vezes, entre os restos de suas jornadas subterrâneas, encontram-se raposas mortas, um testemunho do ciclo de vida dentro dessas redes subterrâneas. Se alguém explorasse as proximidades de uma toca de raposa, notaria vestígios frescos de comida fora das tocas durante os meses de abril a junho. É nesse período, quando os filhotes de raposa brincalhões agraciam a terra com sua presença, que os restos de seus banquetes podem ser encontrados, um sinal agradável de vida se desenvolvendo. Então, como são essas terras? Afinal de contas, há outros animais com tocas na floresta também. Agora vamos ao cerne da questão. As tocas de raposa, as moradas esquivas desses seres travessos, tendem a se localizar em áreas com vegetação exuberante. Você poderá encontrar essas criaturas escondidas sob os galhos de uma árvore ou buscando refúgio sob rochas imponentes. Se você se deparar com um pequeno buraco aconchegante que parece ter sido feito sob medida para uma raposa e sentir aquele aroma inconfundível acompanhado de outras pistas intrigantes como ossos espalhados, é provável que tenha descoberto uma toca de raposa. Infelizmente, meu amigo curioso, não há uma receita infalível para saber onde essas raposas astutas escolhem construir suas tocas. Elas possuem uma capacidade extraordinária de se adaptar a diversos ambientes, sejam eles campos abertos, florestas densas ou até mesmo a tundra implacável. Imagine o seguinte, a toca de uma raposa consiste em no mínimo 4 a 5 partes. Temos a grande entrada, a rampa, a toca principal propriamente dita e um cômodo secreto que funciona como depósito de alimentos. Dependendo do tamanho da matilha, pode haver cômodos adicionais para acomodar todo o bando de raposas. Agora imagine a grande abertura da toca de uma raposa. A entrada e a rampa formam um corredor que leva de 1 a 2,4 metros de profundidade na terra, conectando o mundo externo com o refúgio aconchegante interno. Ah, mas tem mais! As raposas, por serem planejadoras experientes, armazenam seus tesouros forrageados em suas tocas. Sim, elas têm seus próprios esconderijos de comida, onde escondem todos os seus achados deliciosos. O número de cômodos dentro da toca pode variar, adaptando-se ao tamanho da matilha, pois essas criaturas astutas garantem que haja espaço suficiente para dar à luz e criar seus adoráveis filhotes, podendo até cavar túneis extras e criar entradas adicionais para manter as coisas interessantes.
Agora vamos falar sobre assuntos culinários. As raposas são gourmands experientes que armazenam alimentos em grandes quantidades, prontas para enfrentar o inverno e a estação de acasalamento. Entretanto, elas não são acumuladoras extravagantes. Geralmente armazenam apenas o bastante para durar alguns dias, considerando que não se alimentam de presas frescas todos os dias. Frutas geralmente enfeitam suas câmaras de armazenamento, enquanto qualquer carne deliciosa ocupa o centro do palco em suas aventuras culinárias. Curioso sobre a proximidade das tocas de raposa entre si? Bem, se a terra for abundante em alimentos e água fresca, você poderá encontrar 2 ou 3 tocas de raposa em um raio de 26 km². Mas se os recursos forem escassos, talvez você tenha que expandir sua busca para cobrir uma área de 52 km² para encontrar apenas uma toca. Mas a saga não termina aí. As raposas, fiéis à sua natureza engenhosa, geralmente têm várias tocas. Elas mantêm a toca principal, geralmente conhecida como toca natal, que tem valor sentimental. Além disso, elas mantêm uma toca reserva para algumas circunstâncias imprevisíveis. E não vamos nos esquecer de sua habilidade de reivindicar tocas abandonadas ou emprestadas como suas. São muito espertas, não são? Agora vamos falar sobre essas criaturas maravilhosas. As raposas existem em uma grande variedade de espécies e tamanhos, espalhadas por todo o nosso planeta. Mas a estrela do show é a raposa vermelha, encontrada em todos os continentes, exceto na gelada Antártica. Embora a maioria das raposas prefira a tranquilidade das paisagens rurais, não se surpreenda se elas se aventurarem nos reinos das residências urbanas e suburbanas, onde seu caminho pode cruzar com o dos humanos. Os encontros entre uma raposa e um humano. Uma história de 2 extremos. Algumas almas bondosas tentam conquistar esses animais, oferecendo-lhes petiscos e persuadindo-os a ficar na palma de suas mãos. Por outro lado, há aqueles que tremem só de pensar em uma raposa, temendo sua natureza astuta e feroz. Agora imagine o seguinte cenário: e se uma raposa se aproximar de você ou lançar um ataque? Normalmente, as raposas não representam uma ameaça aos seres humanos e não têm más intenções. Elas preferem se alimentar de pequenos mamíferos ou animais domésticos, reservando sua agressividade para a caça ou autodefesa. No entanto, já foram registrados casos de raposas que cruzaram o caminho de humanos, incluindo incidentes. Portanto, é fundamental saber quais medidas tomar se uma raposa se aproximar de você ou o atacar. As raposas podem de fato ser domesticadas. No entanto, elas permanecem selvagens em seu coração e suas ações podem ser extremamente imprevisíveis. Elas podem abraçar momentaneamente seu lado domesticado apenas para voltar aos seus instintos indomáveis quando se sentirem encurraladas, ameaçadas, famintas ou simplesmente assustadas. Naturalmente, as raposas veem os seres humanos como ameaças em potencial e é de nosso interesse retribuir sua abordagem cautelosa. Nunca tente se aproximar de uma raposa, mesmo que ela pareça dócil e amigável, pois seu temperamento pode mudar em segundos, pegando você desprevenido. Evite movimentos bruscos e resista ao impulso de se aproximar, pois isso pode agitar ou assustar nossa amiga raposa. Na maioria dos casos, quando uma raposa avista um humano por perto, ela foge rapidamente ou se esconde. No entanto, se você estiver em um impasse com uma raposa, o melhor a fazer é dar um passo para trás e dar o espaço que ela deseja. Se uma raposa persistir em se aproximar, ou se você encontrar várias raposas nas proximidades, meu caro amigo, dê a elas um grande espaço e deixe-as à vontade. Evite se aproximar ou tentar alimentá-las, especialmente com as mãos. Deixe que elas continuem com seus afazeres de raposa enquanto você as observa à distância. Em uma situação em que a raposa fique encurralada, como ao entrar em um cômodo, peço que mantenha a calma. Evite levantar a voz ou causar agitação desnecessária, pois isso pode fazer com que a raposa ataque. Permaneça em silêncio, mantenha uma distância segura da criatura e forneça a ela uma rota de fuga. Certifique-se de que as portas e janelas permaneçam desobstruídas, dando à raposa a liberdade que ela procura. No devido tempo, ela sairá rapidamente. No entanto, se a sorte fugir e você se encontrar na infeliz circunstância de ser atacado por uma raposa, lembre-se de manter a calma. Evite soltar seus animais de estimação ou perseguir a raposa. Deixe que ela se retire por conta própria. Se a raposa persistir e se recusar a recuar, uma simples salva de palmas ou alguns aplausos podem afugentá-la. Agora você pode aproveitar a floresta.
O Texas é o lar de alguns dos animais mais estranhos, assustadores e incomuns de que você já ouviu falar. Pode ser uma surpresa, mas esse estado está repleto de criaturas que você dificilmente verá em outros lugares. Então, vamos dar uma olhada nos mais incríveis. Essa criatura azul brilhante e verdadeiramente bela é chamada de dragão marinho azul. Apesar do nome tão imponente, a criatura é, na verdade, minúscula, geralmente não maior do que uma uva. Você pode encontrá-la na praia ou flutuando ao seu lado na água. Mas você precisa se lembrar de uma coisa. Por mais bonita que essa pequena lesma possa parecer, nunca toque nela. Um turista avistou alguns desses belos dragões na costa da ilha Mustang. Ele puxou uma das criaturas para cima, pois queria filmá-la. Felizmente, ele a colocou de volta na água antes que pudesse picá-lo. Caso contrário, isso poderia acabar mal, pois o dragão marinho azul é venenoso. Apesar de seu tamanho minúsculo, seu ferrão pode ser muito forte, tudo por causa de sua dieta. Seu prato favorito é a Manowar, uma água viva que tem veneno suficiente para paralisar pequenos peixes e crustáceos. Os dragões azuis usam primeiro um muco para neutralizar as infames células urticantes da água viva. Em seguida, eles roubam essas células dos tentáculos da Manowar e as armazenam e concentram em seus próprios tecidos. Em seguida, elas liberam essas células urticantes com contato, o que torna seu próprio ferrão mais poderoso, ainda pior do que o da própria água viva. Essas criaturas incríveis também são extremamente sorrateiras. Embora sua aparência seja brilhante, para dizer o mínimo, elas são conhecidas mestres do disfarce. Veja bem, essa coloração azul vibrante está, na verdade, em suas barrigas e, quando flutuam de costas, simplesmente se misturam com a água. Quanto às costas, elas são cinzas para camuflar esses animais no fundo do mar. Agora, que tal um fato engraçado? Um grupo de pequenos dragões flutuando juntos é chamado de frota azul. E outro fato, os dragões azuis normalmente põem uma série de cerca de 16 ovos, que levam cerca de 3 dias para eclodir em larvas. Os dragões marinhos azuis raramente chegam à costa. Eles têm corpo mole, portanto, quando os animais finalmente atravessam a zona de surf e são depositados na costa, já estão quebrados. Mesmo assim, cuidado! Mesmo nesse caso, o veneno em seus corpos não se dissipa. Mas é claro que os dragões azuis do mar não são os únicos animais incomuns que habitam o Texas. Dê uma olhada nessa criatura que é um pesadelo, venenosa, viscosa e quase imortal. Conheça a minhoca martelo. E o pior de tudo, ela pode estar à espreita no seu jardim enquanto você assiste a este vídeo. Você pode reconhecer facilmente esse verme por sua cabeça assustadora em forma de pá. Ele não se parece com nenhum outro invertebrado que você já tenha visto ou com qualquer outra criatura. No início, ele era encontrado apenas no leste do Texas. Mais tarde, porém, os pesquisadores encontraram essas criaturas de arrepiar no norte, centro e sul do Texas. Basicamente em todos os lugares, exceto nas áreas áridas do oeste do Texas. Uma das coisas mais assustadoras sobre esse verme pode ser seu comprimento. Essa criatura pode chegar a 1 metro. Felizmente, esses gigantes não são muito comuns. A maioria dos vermes martelo atinge apenas 15 centímetros de comprimento. Você pode encontrar 2 espécies desses vermes no Texas e ambas têm uma faixa escura no meio. A maior dessas 2 espécies se alimenta de minhocas, o que na verdade é um grande problema. Você deve saber que as minhocas desempenham um papel importante para manter o solo rico em minerais e saudável. Se as minhocas desaparecerem, as plantas nessas áreas não receberão os nutrientes de que precisam. Mesmo para seres humanos e animais de estimação, encontrar um verme tubarão-martelo também não é a experiência mais agradável. Os tubarões-martelo são os únicos invertebrados terrestres que secretam uma neurotoxina muito perigosa, a mesma que o baiacu produz. Graças ao tamanho do corpo humano, tocar em um verme tubarão-martelo não vai machucá-lo muito, mas ainda assim pode fazer com que sua mão comece a formigar. É muito mais perigoso para animais de estimação. Houve casos em que cães comeram vermes martelo, o que os deixou enjoados durante todo o dia. É interessante notar que esses vermes são nativos do Sudeste Asiático, mas eles devem ter dominado a arte de pegar carona, pois no início do século XX já eram encontrados nos Estados Unidos. Lembre-se de que, se você quiser se livrar de um verme martelo, o que é o melhor a fazer, a pior coisa é cortá-lo com uma pá.
O fato é que os vermes chatos se reproduzem rasgando-se ao meio. Portanto, ao cortá-lo, você na verdade ajuda a população de vermes, transformando um em dois. Essa é a razão pela qual os tubarões-martelo às vezes são descritos como imortais, o que é um pouco exagerado, já que essas criaturas não sobrevivem ao vinagre ou ao sal. Agora, mesmo que você esteja a salvo do verme-martelo no oeste do Texas, isso não significa que você não possa encontrar outro animal perigoso, como a lagosta terrestre do inferno. Essas criaturas também são conhecidas como vinegaroons, e não são crustáceos de verdade, são aracnídeos. Quem poderia imaginar? De qualquer forma, essas criaturas de 8 patas têm uma mordida realmente desagradável, mas essa não é a pior coisa sobre elas. Lagostas terrestres, prepare-se, borrifam 85% de ácido parecido com vinagre de suas caudas. Na maioria das vezes, elas fazem isso para se proteger, mas ainda assim parece uma coisa desagradável de fazer, certo? Uma lagosta terrestre também pode beliscar um dedo que tenha se aproximado demais com suas pesadas partes bucais. Na base de seus abdômenes, os vinegaroons têm caudas longas em forma de chicote. É por isso que esses aracnídeos são frequentemente chamados de whip scorpions, embora não sejam parentes dos escorpiões nem tenham ferrões. As chuvas de verão atraem esses aracnídeos para fora de suas tocas em busca de alimento e amor. Felizmente, os especialistas afirmam que as lagostas terrestres não são venenosas para os seres humanos, mas é muito provável que deixem uma marca com suas grandes pinças que usam para capturar insetos. Os vinegaroons podem ser considerados úteis, pois comem milípedes, grilos, escorpiões e baratas, caçando e sentindo as vibrações de suas presas com suas longas patas dianteiras. Como as lagostas terrestres preferem sair depois de escurecer, é pouco provável que você as veja à luz do dia. Mas se você encontrar uma, dê uma olhada. Se for uma fêmea, ela pode estar carregando filhotes nas costas. Agora, imagine que estamos no meio da primavera e você está caminhando entre flores e folhagens. De repente, você avista algo extremamente bizarro no chão. O animal parece bonito, fofo e macio. O desejo de tocá-lo é irresistível. Cuidado! A picada da lagarta peluda pode ser muito forte. Essa lagarta é chamada de lagarta mariposa ou asp. Existem várias espécies de lagartas com ferrão no Texas. A lagarta da mariposa do cervo, a lagarta da lesma do carvalho espinhoso, a lagarta do carvalho de sela e a lagarta da mariposa Io. E tocar em qualquer uma delas pode levar a consequências desagradáveis. Se você tivesse tocado aquela coisa bonita e peluda no parque, provavelmente começaria a sentir uma sensação de queimação e desenvolveria uma erupção cutânea com coceira. Na pior das hipóteses, você teria até mesmo que ir ao pronto-socorro. O principal problema é que as pessoas reagem de forma muito diferente às toxinas das lagartas. Algumas podem desenvolver reações mais graves do que outras. Além disso, a gravidade das consequências também depende da espessura da pele na área afetada. Na maioria dos casos, as sensações desagradáveis e a erupção cutânea desaparecem em poucas horas ou, às vezes, em dias. Pelo lado positivo, essas lagartas mais tarde se transformam em mariposas e borboletas que ajudam a polinizar flores e árvores. Livrar-se dessas criaturas significa prestar um desserviço à área em que você vive. Os especialistas têm certeza de que encontrar uma lagarta com ferrão não causará nada de ruim se você estiver em mente a regra geral. Se uma lagarta parecer felpuda, não toque nela. E a melhor solução para lidar com essas criaturas é educar as pessoas sobre o que são essas lagartas, como elas se parecem, e por que é perigoso tocá-las com as mãos desprotegidas. Olha essa linda criatura, ela parece fofa e totalmente inofensiva, mas você deve saber que as aparências enganam. E o polvo de anéis azuis é uma espécie de polvo extremamente venenosa. De fato, é um dos animais marinhos mais venenosos do mundo. Essas criaturas são encontradas em poças de maré e recifes de coral. Apesar de seu pequeno tamanho, de apenas 13 a 20 centímetros, são muito perigosos para os seres humanos quando provocados. Seu veneno contém uma poderosa neurotoxina chamada tetrodotoxina. Quando o animal se sente ameaçado, seu primeiro instinto é fugir. Mas se a ameaça persistir, por exemplo, se você não desistir da ideia de pegar o polvo, ele entrará em uma posição defensiva e exibirá seus anéis azuis. Se o polvo for encurralado e tocado, ele pode morder o agressor, e isso pode acabar muito mal. A tetrodotoxina causa consequências graves e, às vezes, resulta em paralisia total do corpo, quando a vítima está totalmente ciente do ambiente, mas não consegue se mover. A vítima permanece consciente e alerta, mas, por causa da paralisia, não há como gritar por ajuda ou pedir socorro.
É interessante notar que, em seu modo de arrepio, o polvo de anéis azuis parece marrom ou até mesmo pálido. Mas quando se sente ameaçado, ele muda seu padrão psicodélico. Essa resposta é chamada de comportamento apossemático. Em palavras simples, é quando o animal pisca cores brilhantes, avisando aos outros que, se eles derem uma mordida, não viverão para contar a história. É claro que o polvo de anéis azuis não é o único animal perigoso que parece inofensivo por aí. Por exemplo, dê uma olhada nessa criatura. Esse animal é super fofo. Fofo e de aparência macia. A vontade de tocá-lo é irresistível. Cuidado! O ferrão da lagarta peluda pode ser muito forte. Ela é chamada de lagarta da mariposa. Escondidos nesse pelo luxuoso, há espinhos de veneno equipados com células urticantes, como nas águas vivas. As pessoas reagem de forma muito diferente às toxinas das lagartas. Algumas podem desenvolver reações mais graves do que outras. Além disso, a gravidade das consequências também depende da espessura da pele na área afetada. Na maioria dos casos, as sensações desagradáveis e a erupção cutânea desaparecem em poucas horas ou, às vezes, em dias. O próximo animal em nossa lista é o sapo venenoso. Há mais de 170 espécies desses sapos e, curiosamente, nem todas são de fato venenosas. As que são secretam toxinas extremamente perigosas por meio de sua pele. Pelo lado positivo, os sapos nunca usam essas toxinas para caçar ou atacar. Eles as têm apenas para autodefesa. Os especialistas não têm certeza, mas supõem que a capacidade das rãs de produzir essas toxinas pode vir de uma dieta rica em animais que contêm toxinas, por exemplo, centopeias ou formigas. Sabe-se que os povos indígenas das Américas Central e do Sul esfregam suas flechas e dardos nas rãs para dar-lhes uma ponta envenenada. A principal coisa que você precisa ter em mente é: se tocar em um sapo venenoso, procure ajuda imediatamente. Especialmente se você se deparar com a rã de dardos venenosos dourada. Ela é a mais tóxica. O choco flamboyant é a única espécie de choco venenoso conhecida. Essa criatura tem um tecido muscular incrivelmente venenoso, apesar de sua estrutura minúscula, 5 a 8 centímetros no máximo. Fique atento a um animal subaquático marrom escuro com 2 tentáculos e 8 braços. Também é provável que tenha roxo e amarelo ao redor de seus braços. De qualquer forma, sua melhor aposta é evitar morder uma dessas criaturas intrigantes e você provavelmente estará seguro. Predatórios caracóis cone são animais muito lentos. Essa é a principal razão pela qual eles não têm meios de capturar suas presas mecanicamente, ou seja, eles não conseguem realmente agarrar outro animal ou mordê-lo. Em vez disso, o caracol cone desenvolveu um veneno potente que o ajuda a sobreviver. Provavelmente, a coisa mais legal sobre essas criaturas é que, entre quase 1000 espécies, não há sobreposição nas toxinas produzidas por cada uma delas. Embora os caracóis cone não tenham presas, eles têm um arpão coberto de veneno que usam para picar suas presas. Há uma estrutura semelhante a um tubo na extremidade de um bulbo de veneno, e um dente modificado pode sair do tubo a uma velocidade impressionante de 400 km por hora. Portanto, o fato de serem lentos não incomoda os caracóis cone. E como o veneno é exclusivo de certas espécies, algumas delas podem dar uma picada leve, enquanto outras podem causar sérios danos à sua saúde. Por exemplo, esse caracolzinho que vive em recifes libera um dente semelhante a um arpão para picar sua presa, e não há cura conhecida para seu veneno. Quando você pensa em peixe-balão, provavelmente imagina uma criatura de aparência inchada com impressionantes espinhos de 360 graus. Mas por baixo desses espinhos engraçados, há uma criatura cruel. E a parte mais perigosa dessa criatura é seu veneno, que é considerado um dos, se não o mais perigoso e potente do mundo. A boa notícia é que você não será envenenado a menos que coma o peixe. Portanto, talvez seja melhor ficar com um pãozinho francês do café da manhã mesmo. Agora, olhe para esse inseto e tente nunca se aproximar dele. É a vespa gigante japonesa. Essa criatura de tamanho monstruoso, que pode chegar a quase 5 centímetros de comprimento, é conhecida por ser altamente agressiva. Seu ferrão impressionante contém veneno suficiente para tornar a picada muito, mas muito dolorosa mesmo. Algumas pessoas não sobrevivem à picada desse inseto, mesmo que o veneno não seja o mais potente. O grande tamanho da criatura torna a dose muito grande, e se não for uma, mas várias vespas atacando você. Bem, as consequências provavelmente serão dramáticas. A vespa gigante não é necessariamente hostil com pessoas ou outros animais, mas ela vai picar se você a provocar. Essa criatura azul brilhante, verdadeiramente bela, chamada de dragão marinho azul. Apesar do nome tão imponente, a criatura é, na verdade, minúscula, geralmente não maior do que uma uva. Você pode encontrá-la na praia ou flutuando ao seu lado, na água. Mas você precisa se lembrar de uma coisa: por mais bonita que essa pequena lesma possa parecer, nunca toque nela. Apesar de seu tamanho minúsculo, seu ferrão pode ser muito forte. Tudo por causa da dieta. Seu prato favorito é o peixe-guerra português, uma água viva que tem veneno suficiente para paralisar pequenos peixes e crustáceos.
Os Blue Dragons primeiro usam o muco para neutralizar as famosas células urticantes da água-viva. Em seguida, roubam essas células dos tentáculos da água-viva e as armazenam e concentram em seus próprios tecidos. Em seguida, liberam essas células urticantes ao contato, o que torna seu próprio ferrão ainda mais poderoso, pior até do que o da própria água-viva. Essas incríveis criaturas também são extremamente sorrateiras. Embora sua aparência seja brilhante, para dizer o mínimo, são conhecidas mestres do disfarce. Veja bem, essa coloração azul vibrante está, na verdade, em suas barrigas. E quando flutuam de costas, simplesmente se misturam com a água. Quanto às costas, elas são cinzas para camuflar esses animais na superfície do mar. A água-viva Irukandi, encontrada na Austrália, parece minúscula e totalmente inocente. Mas as aparências enganam e esse bebê, do tamanho da unha de um polegar humano, é na verdade extremamente perigoso. Durante a Stinger Season, que vai de novembro a maio, muitas praias são fechadas por causa dessas criaturas minúsculas, o que torna a água-viva particularmente perigosa. É seu tamanho em miniatura. As pessoas simplesmente não notam sua presença enquanto nadam. A infame Box Jellyfish, batizada pelo formato cúbico de seu corpo, vive nos oceanos Índico e Pacífico. Fique longe se você vir uma criatura com sino quadrado e tentáculos longos e pendentes. E mesmo que você veja apenas um único tentáculo sem a água-viva presa a ele, não se aproxime nem toque nele. A água-viva caixa pode crescer até 3 metros e cada um de seus tentáculos tem cerca de 500 mil arpões microscópicos para injetar veneno. Diferentemente de outras águas-vivas, as águas-vivas caixas são caçadoras. Elas podem se agarrar a você envolvendo seus tentáculos finos em torno de seus membros ou de seu corpo. Como o veneno é perigoso, essa não será uma experiência agradável. Desertos quentes e intermináveis parecem sem vida à primeira vista. Mas entre essas areias, você pode encontrar criaturas perigosas e às vezes assustadoras. Algumas podem causar apenas problemas de saúde, mas outras podem ficar em sua memória para sempre. Vamos conhecê-las, começando pelas mais perigosas e terminando com os verdadeiros pesadelos. Então, você está caminhando pelo deserto e vê um grande urso de pelúcia com as mãos abertas. E entende que provavelmente se trata de uma miragem, mas ainda assim se aproxima. Você estava certo. Não se trata de um brinquedo de pelúcia, mas de um cacto gigante. Há algo de estranho nele, graças a uma estranha penugem. Os galhos se assemelham aos braços de um ursinho de pelúcia. No entanto, não se trata de penugem, mas de milhares de agulhas finas. E elas são o motivo pela qual não é aconselhável se aproximar. O cacto é chamado de cholla e cresce nas áreas desérticas do Arizona e na parte norte do México. Não se preocupe, ele não o atacará, mas se agarrará à sua pele ou às suas roupas se você tocá-lo. Esse casaco de pele cria sombra e protege o cacto dos animais e do calor. Os ramos laterais são as partes mais importantes da planta, pois realizam a fotossíntese e acumulam uma grande quantidade de umidade em seu interior. Portanto, apesar de toda a ameaça, o cacto pode ser útil para os andarilhos do deserto. E o perigo aqui são as agulhas. Se você olhar mais de perto, verá que elas têm o formato de ganchos. Basta um toque e centenas de espinhos já estão em seu dedo. É muito difícil se livrar deles, que causam sensações dolorosas desagradáveis. Mas a coisa mais legal sobre essa planta é a maneira como ela se reproduz. Se clona em um novo local. Quando os animais e as pessoas passam e a tocam, ela libera um pequeno pedaço de si mesma junto com as agulhas. Assim que esse pedaço é jogado no chão, ele cria raízes e começa a crescer. O grau de perigo está aumentando. O próximo monstro do deserto está correndo em nossa direção, e ele é um avestruz. Muitos pensam que esse animal é covarde e esconde a cabeça na areia. Você provavelmente mudará de ideia se tiver o azar de encontrar um deles. Geralmente, os avestruzes não são agressivos, mas você deve correr se chegar perto do ninho deles. Por outro lado, não conseguirá fazer isso porque essas aves se movem a uma velocidade de 70 km por hora. Seria necessário um carro para fugir delas, que correm e atingem o inimigo com o peito. Já houve casos em que avestruzes atacaram vans e causaram danos significativos a elas. Mas o principal perigo que essas aves apresentam são suas pernas poderosas com garras afiadas. Com elas, podem desferir golpes fortes e até mesmo derrotar um oponente deitado. Portanto, sim, se você vir um avestruz à distância, vá para o outro lado.
Esse pequeno lagarto malhado vive no subsolo quase o tempo todo nos desertos áridos do sudoeste dos Estados Unidos e do noroeste do México. Às vezes, sai para procurar comida. Parece fofo, mas na verdade, é um perigoso monstro de Gila. Sua pele grossa o protege de falcões, coiotes e outros predadores, mas sua principal proteção é o veneno. As cobras e aranhas injetam suas toxinas usando presas longas em forma de agulha. O monstro de Gila se agarra e mastiga a vítima para espalhar o veneno. E quando morde uma pessoa, é capaz de manter suas mandíbulas fechadas por um longo tempo. Livrar-se do animal é uma tarefa complicada. Quem experimentou os efeitos do veneno diz que a sensação é como se magma quente passasse pelas veias. Apesar disso, o lagarto acabou sendo útil para a ciência. Os médicos usaram seu veneno para criar medicamentos para diabetes e obesidade. Chegou a hora. Agora você está prestes a conhecer uma das criaturas mais assustadoras que vivem no deserto. Fique quieto e ouça o silêncio. Fique parado. Não há ninguém por perto. De repente, você escuta um sibilo vindo de baixo. Abaixe a cabeça e veja. Uma grande aranha amarela do tamanho de uma palma humana, com mandíbulas fortes e pernas longas, esconde-se na sombra de seu corpo. Horrorizado, você foge desse monstro, mas ele corre em seu encalço. Não é fácil fazer isso nessa situação, mas tente se acalmar. A criatura não está interessada em você, ela quer apenas sua sombra para se esconder do sol escaldante. De qualquer forma, é melhor não tocar nela. As mandíbulas poderosas da aranha-camelo podem causar sensações desagradáveis, para dizer o mínimo. E a propósito, esse bicho não é realmente uma aranha. Sim, pertence à classe dos aracnídeos, mas é uma espécie separada, Solifugae. Ela gosta de morder, é destemida e bastante agressiva. Se alimenta de insetos, lagartos, roedores e pequenos pássaros. E também pode se mover a uma velocidade de 15 km por hora. Para seu pequeno tamanho, isso é muito rápido. Você precisa ser um atleta profissional para fugir dela. Na maioria das vezes, é possível encontrar aranhas-camelo nos desertos do Oriente Médio, mas elas também vivem no México e no sudoeste dos Estados Unidos. Essas corredoras são noturnas e tentam evitar o sol durante o dia. Por isso estão sempre atrás de sombra. A propósito, receberam esse nome porque geralmente se escondem nas sombras dos camelos. E elas não aparecem só durante o dia, também vão querer ir atrás de você à noite, especialmente se fizer uma fogueira. Essas aranhas sempre correm para a luz na esperança de comer alguma coisa. Algumas espécies emitem um som sibilante para afugentar inimigos. Agora, vamos nos acalmar por um segundo e deixar o deserto quente. Vamos para os trópicos úmidos da Tanzânia. Sob a casca das árvores, folhas caídas e em cavernas escuras, você pode encontrar uma das criaturas mais aterrorizantes da Terra, um escorpião chicote sem cauda. Imagine um grande escorpião sem cauda, com um corpo achatado que parece ter sido pressionado por algo. Ele é semelhante às aranhas, mas não tem glândulas de veneno e não pode tecer uma teia. Esse monstro é silencioso e rápido, mas o mais assustador são suas duas garras dianteiras, 2 vezes mais longas que o próprio corpo. Qualquer presa que ele capturar jamais conseguirá escapar. A vida em uma caverna escura prejudicou sua visão, por isso o escorpião chicote tenta evitar a luz do sol. Durante a muda, ele sobe até o teto e lentamente sai de sua pele velha. Imagine direcionar sua lanterna para lá e ver pequenos casulos dos quais saem aranhas pálidas com pernas excessivamente longas. Se você realmente o encontrar, fique calmo e se afaste lentamente o máximo possível. Tenha cuidado. O escorpião achatado pode rastejar por baixo de suas roupas em um segundo e mordê-lo na barriga. E essa não é a pior parte. Ok, isso é uma piada. Esse bonitão é uma das criaturas mais tímidas e inofensivas entre as aranhas e os escorpiões. Ele tem medo de você e nunca atacará. É considerado um animal bonito por muita gente, que o mantém em terrários de vidro. Se quiser ter um desses de estimação, é preciso muito cuidado para que não fuja. Se isso acontecer, será muito difícil pegá-lo novamente. Em questão de instantes, ele pode entrar debaixo de sua cama ou passar por frestas no chão. Em seguida, irá para o apartamento do vizinho por meio de um sistema de ventilação e assustará as pessoas. Ok, que tal mais um escorpião?
Este não é tão assustador quanto as outras criaturas deste vídeo, mas é o escorpião mais venenoso dos Estados Unidos. Esse é o Arizona Bark. O problema é que você pode vê-lo no deserto, em sua casa ou no quintal. Esse perigoso animal peçonhento rasteja para dentro dos cômodos e frequentemente pica as pessoas. Uma única vez é suficiente para causar dor, semelhante a uma picada de abelha. Mas quem tem alergia pode sofrer paralisia, problemas respiratórios e outros problemas de saúde.